Você puxa no seu tom. Tá. Ter orgulho de ser embaixador, e você também. Quando nós passamos, todo mundo diz: você é embaixador e é feliz. Tralalalalalalala. Uma vez embaixador? Sempre embaixador do rei. Uhá! Essa já não é da minha geração. Já não é, né? A minha geração parava no sempre embaixador. Esse urra é um grito novo. Eu já ouvi em alguns lugares, em outros não ouvi. Mas com grande alegria que nós damos início a mais um episódio aqui do Petra Talk, recebendo esse grande amigo, pastor Samuel Wesley, um homem de Deus, servo de Deus ali na PIB de Cosmos e, acima de tudo, um embaixador do rei. Amém. É um privilégio para mim estar aqui. Eu acho que uma das alegrias do ministério pastoral é a gente fazer amigos. A Bíblia fala que o reino de Deus é um reino de amigos. Verdade. E eu tenho muito prazer, felicidade de ter conhecido você, conhecido a Ju, nessa última viagem missionária que a gente vai contar em breve a respeito dela. Nós nos conhecemos agora, foi em junho. Junho. Na primeira viagem que a gente fez com o barco da Amazônia. Ele já é veterano na história e foi uma grande amizade. Parecia, nesses primeiros dias, a gente de contato ali, parecia que a gente se conhecia de longa data, né? Eu lembro que a gente puxou o assunto assim no aeroporto ainda. A gente tinha acabado de chegar e a gente já começou a conversar. Tive o privilégio de conhecer seu pai, conhecer Ju na viagem e tantos outros, rever alguns outros também, que são parceiros nessa viagem missionária. Então foi um privilégio para mim. Acho que cada viagem que eu faço, Deus me apresenta pessoas especiais. Novos amigos. Né? E vocês ficaram guardados no coração. Que bênção. E hoje temos ele aqui para contar um pouco mais sobre a sua história, compartilhar um pouco do que Deus tem feito na vida dele. E nesse caminho, para a gente começar então nossa conversa, queria saber um pouco sobre quem é o Samuel, onde ele nasceu, como ele viveu. Eu sou cria lá da região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Big Field, Campo Grande. Passei a falar Campo Grande por causa da referência, né? Porque antigamente a gente usava aquela expressão assim, eu sou de paciência. Só que aí sempre tem aquela piada assim, tem que ter paciência para chegar em paciência. Aí é aquele tipo de piada que a gente já não aguenta mais escutar. Pra quem mora lá, fica cansativo, né? Na verdade, eu nasci e fui criado em Cosmos. E para mim é um privilégio hoje ser pastor da igreja de Cosmos, do bairro onde eu nasci. Que legal. Né? Foi uma das histórias que Deus tem comigo, assim, a motivação no meu coração, o direcionamento que Deus me deu para aquela região, porque chegou um momento que eu estava em crise ministerial, né, e me deu esse direcionamento. Sou cria assim, de lar cristão, que para mim é um privilégio. Sim. E eu acho que nós somos privilegiados por isso. Eu vejo as histórias e até sinto um pouquinho de inveja dos testemunhos maravilhosos de gente que Jesus transformou, saiu de um vício, que saiu de uma prostituição e se tornou um crente. Mas eu me sinto privilegiado por não ter vivido isso. Por não ter saído. Não ter saído. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, você nunca provou o gosto de uma cerveja, você nunca experimentou o que é se deitar com uma prostituta ou coisa do tipo. E, na verdade, para mim é um privilégio muito grande, porque eu não sei o gosto dessas coisas, mas eu sei o gosto da salvação. Sim. E desde cedo. Então, aceitei Jesus com 8 anos de idade, me batizei com 10. Então, assim, toda essa experiência de viver dentro da igreja desde cedo, para mim nunca foi um fardo, sempre foi um privilégio. Eu acho que isso é uma das coisas que muitas pessoas não conseguem entender, né? E ficam nessa necessidade de encontrar. Mas quando a gente descobre o prazer no Senhor, o prazer na presença do Senhor, com a família do Senhor, a gente não sente essa necessidade. A minha história é um pouco parecida, o início dela, né? Eu me converti com 6 anos, numa pregação do meu irmão, Jefferson, que me acompanha aqui. Aos 8 eu me batizei também e, graças a Deus, tenho caminhado. E isso é muito bom, isso é um privilégio gigantesco. Eu lembro que desde cedo, assim, eu tinha muito prazer de estar na igreja, participar do ministério infantil. As primeiras histórias bíblicas, conhecimento bíblico que a gente tem foi adquirido lá na classe, com as professoras, com as tias lá do ministério infantil. E é algo curioso, porque até hoje, quando eu prego, e o texto é um texto histórico, conta alguma referência, eu lembro do flanelógrafo, acho que eu falei errado, mas... Eu nem sei o que é isso. Porque não é da sua geração também. É uma flanela que eles colocavam assim
num quadro e colavam as imagens ali, os papeizinhos com as imagens. Então, eu lembro disso com muito carinho, sabe? Eu apreço que as professoras do Ministério Infantil demonstravam ali pelo trabalho, o amor pelo qual elas queriam compartilhar a palavra. Isso deixava o meu coração assim muito aquecido. E eu tento levar isso para os meus filhos, para as crianças da minha igreja. Eu digo que a participação que a minha infância, a participação que as tias tiveram na minha infância na igreja, as professoras lá do Ministério Infantil, moldaram muito o meu caráter. Não somente a relação com meus pais, mas a relação com essas professoras. Então eu tenho um carinho enorme pelas crianças da igreja. Criança é muito receptiva, né? Muito aberta. Eu sei que no último dia do pastor, elas escreveram cartinhas para mim, né? Eu fiquei extremamente emocionado, porque você sabe que assim como eu, você é chorão. E tem uma dificuldade com isso. De controlar, né? E eu recebi aquelas cartinhas, eu me emocionei muito, aí eu tive uma ideia. Eu pensei assim, rapaz, cartas precisam ser respondidas. E aí eu peguei as 30 e poucas cartas que eu recebi do Ministério Infantil das Crianças, e para cada uma daquelas cartas eu escaneei, eu coloquei a cartinha no papel e eu escrevi uma resposta para as crianças. Interessante. Aí isso emocionou muito as crianças e os pais, né? Que falaram assim, o pastor respondeu a minha carta. E eu fiz isso porque eu tinha um carinho muito grande pelas crianças, tenho um carinho muito grande pelas crianças, porque eu fui recebido dessa maneira, sabe? Dentro do reino de Deus, uma criança muito bagunceira. Muito. Aí já entra aí na parte da infância. Assim, Deus teve que ter muita misericórdia. Foi muita graça, né? Muita graça derramada na vida das professoras também. Então, eu era interessado, eu era inteligente, prestava atenção na história, mas na hora que deixavam livre era aquele fuzuê. Eu fui aquela criança que lustrava o chão da igreja, passando por baixo dos bancos, puxando as saias das irmãs. Era uma coisa assim, graça e misericórdia transbordando na minha vida para que hoje eu estivesse... Eu tenho um primo que quando era pequeno era nesse perfil. Eu falava, gente, será que tem outras crianças que tinham essa mania de puxar saia de irmã? Tem. De entrar debaixo de banco. Eu lembro que cada vez que eu aprontava na igreja, isso era muito comum, né? Como disciplina, a minha mãe fazia eu chegar em casa e ler 5 capítulos de Salmos. Então, mesmo que eu estivesse com muito sono, 9h30 da noite, 10 horas da noite, você vai ler 5 capítulos porque você não se comportou. Era uma disciplina, né? Não vou questionar a questão de ter uma disciplina de ler a Bíblia, né? Mas para mim foi muito bom. O problema é que um dia eu cheguei no 119. Então hoje é só esse. Misericórdia. Não, ela fez eu ler. Eu li o 116, 17, fiquei feliz da vida que o 117 é pequenininho. Vai o 118, quando eu comecei a ler o 119, ele só tinha um pedacinho numa página, eu lembro direitinho disso. E quando eu virei, que eu percebi que ele não acabava, eu falei, Senhor, é hoje que eu não durmo. Nunca mais puxou a saia de ninguém, né? E o pior é que depois desse dia, realmente, assim, eu acho que a disciplina surtiu um efeito no meu coração. Eu falei, vai que tem um outro salmo desse na Bíblia e eu vou passar... Eu lembro que naquele dia eu dormi depois das 11 horas. E eu tinha o costume de dormir cedo na época, né? Muito ativo, né? Muito ativo. Então minha mãe, assim, me ajudou muito nessa questão da disciplina. Ser criado dentro da igreja, ouvir a mensagem de Deus, assim, através das pregações, das classes de criança, moldaram muito o meu caráter. E isso me ajudou muito. Tanto é que hoje, quando eu vou apresentar um bebezinho, quando eu vou visitar uma pessoa que tem filhos pequenos, eu sempre falo, se você nasceu na igreja, se você viveu esse período na igreja, você tem uma obrigação moral com seus filhos, de dar aos seus filhos a mesma oportunidade que você teve, porque você participou do Ministério Infantil, cantou no coral das crianças, foi nos acampamentos de Embaixador do Rei, de Mensageiro do Rei, acampamentos de adolescente. Você não pode privar seu filho da mesma oportunidade que você teve. Então eu sempre alerto isso porque eu me sinto responsável pelos meus filhos. Eu quero que meus filhos estejam lá fazendo essas atividades, vivendo essas experiências, porque isso vai acrescentar a fé deles, né? E é interessante você falar sobre dar as mesmas oportunidades, né? Porque a gente vê, pelo menos na lógica da nossa sociedade, as pessoas lutando com todas as forças para darem oportunidades sociais, darem oportunidades de estudo nos melhores lugares. E muitas vezes com o que é tido como principal, né, na ótica cristã, que é o estudo da palavra, que é a comunhão com a igreja,
as pessoas negligenciam essa oportunidade. A gente não pensa como oportunidade, né? Mas o tempo da criança passa, a infância passa, as primeiras percepções passam e o mundo não deixa passar. O mundo vai aproveitando todas as oportunidades. Eu brigo muito com isso, assim, com os pais lá da igreja, porque a orientação que eu dou para eles é: vocês precisam ter o mesmo apreço pelo ensino da palavra que vocês têm com o ensino secular. É tão importante para a criança acordar às 6 horas da manhã para às 7 estar na escola, quanto é importante a criança acordar às 8 da manhã no domingo, ou seja, ter 2 horas a mais de sono, para estar às 9 horas na igreja. Eu falo dessa importância. E alguns pais me questionam muito com relação a: mas é essa obrigatoriedade, eu vou obrigar o meu filho. Eu acho que enquanto o seu filho é criança, você tem autoridade sobre ele. Sim. E essa autoridade ela precisa ser exercida. O que eu percebo muito nos pais de hoje em dia, muito diferente dos meus pais, é que eles fazem um esforço muito grande para serem amados pelos filhos. Eu acho que esse esforço para ser amado acaba estragando a criança. Sim. A gente precisa fazer um esforço muito grande para ser respeitado pelos filhos. Esse respeito precisa ter. Eu contava na última quarta-feira um testemunho da minha infância, porque, como sempre fui crente, né, uma das minhas frustrações de infância era chegar segunda-feira no colégio e não ter nada para contar do que eu havia visto no domingo anterior. Sim. Porque não é da sua geração, mas no domingo, às 19 horas, era Dia dos Trapalhões. E os Trapalhões era a febre da minha geração. É da minha geração. Não é. Era no horário nobre do domingo, um pouco Sim. antes do Fantástico. Então ia ali das 19 até as 20 horas, não sei, 20, 30, não lembro bem. Mas eu lembro que começava às 19 horas. As crianças só falavam disso. Só falavam disso. Segunda-feira as pessoas falavam: porque o Didi fez isso, porque o Dedé fez aquilo, o Mussum fez aquilo, o Zacarias fez aquilo, e eu não tinha nada para contar. E eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, um pouco antes do horário do culto, e falei: pai, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu vou assistir os Trapalhões. E aí meu pai falou para mim assim: não, você vai à igreja. Porque você não vai trocar o culto ao Senhor, a celebração, louvor ao Senhor, para assistir esse tipo de coisa. Então você vai para a igreja sim. Você só fica em casa se você estiver doente, se você estiver sendo tratado alguma coisa. Eu lembro que eu fiquei muito chateado com meu pai, porque não era o que eu queria, mas era o que eu precisava, porque naquele dia Deus falou assim poderosamente no meu coração. Glória a Deus. Eu já tinha por volta de 10 anos, já prestava atenção na mensagem, e naquele dia assim, Deus tratou comigo. E eu percebi que eu não precisava ficar em casa para ver o quarteto. Eu tinha que ir para a igreja para ver o trio. Pai, Filho e Espírito Glória Santo. a Deus. E o Senhor ministrou muito ao meu coração naquele dia. Então, às vezes, a gente precisa mesmo, como foi comigo, pegar a criança pelo braço e falar assim: não, você precisa ir, é importante você ter esse compromisso. Porque isso ensina a criança a ter um compromisso com Jesus, com o reino de Deus, trabalhar para Jesus. E né? a frase que você colocou era justamente o que eu estava pensando no início. A gente não deve se preocupar em dar o que a pessoa quer. E não só, assim, até talvez não tenha tanto lugar de fala, como as pessoas falam, por não ser pai ainda, mas o que eu entendo com a palavra de Deus nas relações, tanto pai e filho, quanto outras relações que nós temos, nós não devemos estar preocupados em dar o que a pessoa quer, mas sim o que ela precisa. Um bom amigo, ele não dá o que aquela pessoa está querendo no momento, mas ele dá o que precisa. Então, muitas vezes, a pessoa precisa de um conselho e você vai dar um incentivo. Às vezes precisa de uma repreensão e a pessoa com medo de gerar desconforto. E isso numa relação de pai e filho, isso deve ser terrível. Eu acho que em todas as relações isso é importante, esse entendimento. Sim. Inclusive na relação que a gente tem com o reino de Deus. Exatamente. O reino de Deus não é um reino onde você entra como rei. Esse posto já está ocupado. Sim. Já existe um rei assentado no trono. Glória a Deus. Então, quando a gente entra no reino de Deus, nós não entramos no reino de Deus para ser satisfeitos, para que as nossas vontades sejam atendidas. Essa é até uma pregação. Existe um estilo de pregação desse tipo. A pregação triunfalista, que vai dizer que a pessoa vai vencer o tempo todo. Vai ter sabor de mel. Vai ter sabor de mel, vitória. O meu inimigo vai sofrer no mármore do inferno. Esse tipo de coisa. Então, existe esse tipo de mensagem, esse tipo de teologia. Mas nós não cremos nessa teologia. Nós cremos que no reino de Deus você entra como servo. O rei está lá, ele está sentado no trono, ele é soberano, domina sobre todas as coisas. E esse entendimento de servo, de que a pessoa entra para ter o que precisa e não o que quer, é algo fundamental para você entrar no reino de Deus. Sim. Então eu entendi isso desde cedo. Eu não estava na igreja para ter as minhas vontades satisfeitas, para ter o meu querer satisfeito. Eu estava ali
para ter o querer do Senhor satisfeito. Sim. Eu queria que Ele fosse suprido em todas as necessidades, não necessidades, mas assim, na vontade dele, no desejo de Deus. E eu sempre tive isso bem consciente no meu coração. Então, por muitas vezes, antes desse fato aí dos Trapalhões, o Senhor usou a vida dos meus pais para me direcionar, falar, vamos. Chegou uma época da nossa vida que a gente não tinha carro e a nossa igreja ficava em Paciência. Meu pai foi pastor na Central de Paciência, Igreja Central de Paciência. E eu lembro que a gente ia a pé nos domingos de manhã. Domingo à noite, ele ainda recebia uma carona de um irmão ou outro, mas domingo de manhã a gente ia a pé. 2,5 km para uma criança de 8 anos. Sim, é um trajeto longo. Mas a gente olhava para os nossos pais e não via o peso da responsabilidade de estar indo na igreja. Coitado dos meus filhos. Eu olhava para os meus pais e via alegria. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante de lembrar da minha infância, porque os meus pais me davam um exemplo de servir ao Senhor, mas servir com alegria. Isso me motivava. Então, eu não olhava meus pais, temos que ir na igreja. E eu vejo hoje os pais com um peso de responsabilidade muito grande, às vezes, na igreja, que os faz blasfemar até na frente dos seus filhos. A pessoa chega e fala assim, porque o pastor fez aquilo, porque o irmão do Ministério de Louvor é assim, eu não gosto da igreja porque está assado. E aí a gente começa a perceber que ao invés de plantar a semente do reino de Deus no coração dos nossos filhos, nós estamos contribuindo para que ela seque. Nós somos os espinhos dessa semente, que sufoca essa semente, segundo a história de Jesus, né? Então, eu via muito isso nos meus pais, essa alegria de servir ao Senhor, mesmo quando eu sabia que era uma tarefa árdua, porque em alguns momentos eu percebia isso. Eu fugi no começo do meu ministério pastoral, não porque meu pai sendo pastor, tenha expressado insatisfação no ministério pastoral, mas porque eu, muito observador, percebia o sofrimento no ministério pastoral. Sim. Aí, os espinhos que o caminho tem, né? Então, eu, em alguns momentos, eu entrei num gabinete sem avisar e vi meu pai chorando. Então, isso não foi algo que ele quis transmitir para mim. Sim. Porque o que ele queria transmitir para mim era as coisas boas de estar no centro da vontade de Deus. Eu lembro com carinho, assim, de que toda vez que a gente recebia um missionário na igreja, se fosse um pastor, assim, de igreja local, meu pai deixava os membros, assim, disputarem o pastor para almoçar na casa deles. Sim. Sempre tem aquele negócio, não, vocês podem ir, eu já o conheço, eu já almocei com ele outras vezes, então eles almoçavam na casa dos membros. Eu tenho a impressão de que há um tempo atrás, essa ideia do pastor almoçar na casa era muito mais forte do que é hoje. Eu lembro assim... Era uma briga. Meu pai era muito disputado nos domingos à tarde. Muito disputado. Então, até porque a gente morava um pouco longe da igreja, eram uns 3, 4 bairros de distância, uns 6 quilômetros mais ou menos. Então as pessoas não queriam que meu pai voltasse para casa de carro. Sim. Já nessa época, já não estava mais em Central de Paciência, ele estava na Igreja Batista Boa Esperança. E aí as pessoas não queriam que o pastor fizesse trajeto de volta para casa, então almoça aqui, passa a tarde, toma banho e vai para a igreja de noite já aqui. Então meu pai era muito disputado, eu já não sou mais tanto, né? Hoje em dia não tem mais esse costume, essa alegria. Meu pai tinha essa alegria para receber missionários. Quando o missionário chegava na igreja, não era opcional. Ele teria que almoçar lá em casa. Meu pai barrava todo mundo, usava a autoridade pastoral para dizer, não, ele vai almoçar lá em casa. Mas por quê? Porque ele queria que a gente interagisse com o missionário. Para ele era importante que eu e minha irmã mais velha, minha irmã mais nova era muito pequenininha na época, mas que eu e minha irmã mais velha, a gente interagisse com esse missionário a ponto de perguntar para ele como é que foi o chamado, como que é no campo missionário, como que as pessoas receberam, se era transcultural, se não era. E isso fez com que nascesse em mim, desde aquela época, um amor por missões. Então, Deus não me chamou para um campo missionário assim, transcultural, ou pelo menos em outro estado, mas eu hoje amo missões. Eu entendo... É uma vida missional. É uma vida missional. A ideia de que eu preciso segurar essa corda, de que eu preciso sustentar missões, de que eu preciso interagir com o campo missionário, mesmo que eu não esteja lá em tempo integral, que eu preciso visitar o campo missionário para ver como é que as coisas estão acontecendo, participar do que Deus está fazendo no campo missionário. E isso foi despertado na minha infância. Né? Como Deus faz. Você foi testemunha da nossa viagem, última viagem em junho, como Deus age por meio assim de coisas simples. Às vezes é um atendimento, você que é médico, um atendimento que você faz e você percebe que Deus está te usando mais para tratar o espírito do que a carne.
do que o corpo humano. Sim. Então, Deus, ele age de uma forma maravilhosa e eu aprendi a amar missões com esse testemunho. Então, minha infância foi muito assim, de uma criança muito agitada na igreja, muito animada, Sim. mas que conseguia parar nos momentos para prestar atenção. Tinha esses momentos de concentração cruciais, né? Então, e as mensagens ficaram, os exemplos guardados no coração. Glória a Deus. Cresci assim, eu lembro de 9, 10 anos, 11 anos de idade, Deus trabalhando comigo, e aí entra a Organização Embaixadores do Rei na minha vida. Porque com 9 anos, eu descubro essa organização. Meu pai tinha sido embaixador do Rei, ido no Sítio do Sossego lá a primeira geração, não, né? Não sei, provavelmente. Meu pai era de 52, então eu acho que as primeiras gerações que foram no Sítio do Sossego, com certeza. Porque eu vejo fotos antigas, assim, dos primeiros acampamentos, os embaixadores indo de trem. Meu pai falava isso. Eu falava, como assim de trem? Para mim, trem era Santa Cruz Central do Brasil. Sim. Eu só conhecia essa linha. E aí ele falou, não, ali em Casimiro de Abreu tem uma estação de trem. E há pouco tempo atrás, indo no Sítio do Sossego, parei para almoçar em Casimiro de Abreu e vi a estação de trem. Rapaz, aquilo me emocionou de saber assim, começou o trabalho ali. E a primeira vez que eu fui no Sítio do Sossego, foi engraçado que o conselheiro acho que não programou muito bem a viagem. Ele foi uma bênção na minha vida, foi meu primeiro conselheiro, irmão Jorge, saudoso irmão Jorge. Mas eu acho que ele não programou muito bem, e aí a gente foi de ônibus de linha e saltamos ali na BR-101 e fomos a pé, toda aquela caminhada. São mais ou menos uns 4 quilômetros, sobe o morro, desce o morro. Sol quente, com mochila nas costas, mas foi um aprendizado. Primeira aventura. Uma aventura gigantesca. Eu lembro de chegar naquele portal do Sítio do Sossego, escrito bem-vindo, né, em português, em inglês, em espanhol, e eu fiquei uns 5 minutos olhando para aquilo ali. Rapaz, eu vou entrar num lugar assim importante, porque tem um portal aqui de espera, em 3 línguas. É uma coisa especial. E eu vivi momentos marcantes ali. E ali no Sítio do Sossego, por volta dos meus 10 anos, eu acredito que tenha sido nos 10 anos, eu recebi o chamado... Não, foi com 11 anos. 11 anos. Eu lembro que, apesar de ter 11 anos, eu fiquei no aquário, porque a faixa de idade daquele acampamento estava alta, né? Normalmente, 11 anos já não fica no aquário, hoje em dia. Eu fiquei no aquário, na cabine do golfinho. E eu lembro que eu recebi um chamado pastoral ali, com 11 anos de idade. Eu fui ser consagrado 20 anos depois. Com 31 anos. Com 11 anos eu recebi o chamado pastoral. E com 31 eu fui, de fato, consagrado ao ministério. E a gente vê... O bom que o Samuel... Eu não preciso nem perguntar. Ele já vai... Eu fico só acompanhando. Mas a gente vê como que um lar cristão... que ensina no caminho e não o caminho, né? Sim. Caminha junto com a criança no caminho do evangelho. Ele consegue influenciar e direcionar primeiro a locais adequados, como a igreja, a EBD e as organizações missionárias, e como que isso fica, né? Parece que, parece que Samuel está tentando replicar a história do pai dele, mas não, a questão foi completamente natural. Sim. Óbvio que com a condução do Espírito Santo, né? Meus pais me deram condições de conhecer Cristo. Eu acho que esse conhecer Cristo é algo muito individual, muito pessoal. Eu preciso ter um encontro com Cristo. Mas os meus pais me deram essa condição. Eles me deixaram em uma posição boa para conhecer a Cristo. Fizeram toda a jogada e me deixaram na cara do gol. Exatamente. Agora a faca e o queijo já estavam ali. E como eu era uma criança muito bagunceira, talvez alguns pensassem assim, ele não presta atenção em nada. Mas era o contrário. Assim, eu sabia o momento que eu precisava parar para ouvir o que alguém tinha a dizer. E quando alguém tinha a dizer algo da Bíblia, eu sentia que vinha de Deus, sabe? Eu percebia essa autoridade desde cedo. Então, às vezes, a gente olha uma criança e fala, não tá prestando atenção, isso aqui ela vai esquecer amanhã, mas não esquece. Fica gravado. E como eu era uma criança muito agitada, eu lembro de uma vizinha que eu tinha, dona Nadir, um amor de pessoa. Aí, um dia, assim, já no seminário, desenvolvendo minha vida profissional, porque eu tinha um aspecto profissional que eu achava que fosse o caminho que eu tinha para seguir. E não era nada disso. Eu lembro que a dona Nadir pegou na minha mão assim, ela não era crente, ela pegou na minha mão e falou assim, Samuel, quem olhava você pequenininho achava que você não ia dar em boa coisa não. Mas hoje, olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você se tornou um homem assim tão de Deus. Sabe, eu me emocionei com a dona Nadir, algum tempo depois... Você me conhece.
Algum tempo depois ela veio a falecer. Eu espero que ela tenha tido um encontro com Jesus, ela teve oportunidades, Sim, né? sim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, às vezes a gente cria um preconceito com relação à criança, julga Muito cedo. porque ela é bagunceira, porque ela parece não prestar atenção, e a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Outro dia chegou uma criança lá na igreja onde eu pastoreava, alguns anos atrás, e aí Deus falou no meu coração. Ela era muito bagunceira, e Deus falou no meu coração assim, olha, eu estou mandando essa criança para vocês investirem amor na vida dela. Ela é assim porque ela não recebe amor em casa, ela é assim, ela é violenta porque ela é violentada. E eu estou colocando essa criança aí para vocês investirem amor nela. Há pouco tempo atrás eu fui lá, eu vi ele tocando bateria, eu já um adolescente, eu falei assim, que legal. O amor investido traz retorno. Traz retorno. Não existe investimento melhor do que o amor. Você pode tentar investir em dólar, em qualquer outra, em ações, em criptomoedas, que está na moda. Mas o amor é o maior investimento que a gente pode ministrar aos corações. Eu sinto isso, porque eu falei das professoras, tiveram paciência comigo, lembro com muito carinho desse momento da minha vida. E nesse chamado pastoral, especificamente lá no Sítio do Sossego, em 1991, você não era nem nascido, né? Ainda não. Em 1991, no Sítio do Sossego, a gente estava comemorando 40 anos ou 50 anos dos Embaixadores do Rei no Brasil, não lembro bem. Há pouco tempo atrás a gente comemorou os 70, estamos perto dos 80. E o pastor começou a pregar no texto de Samuel, onde Deus chama Samuel. Aí, por coincidência, né? Meu nome. É minha hora. Eu falei assim, o pastor não me conhece, não preparou uma mensagem para mim. Sim. Só pode ser Deus falando no meu coração. Você tinha 10 anos, né? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Tinha acabado de completar 11, se eu não me engano. Porque foi em 91, eu faço aniversário em janeiro, então eu não lembro bem se foi na primeira, segunda semana. Dependendo da semana que foi, eu já tinha 11 ou eu estava para completar 11 anos. E aí eu lembro que nessa ocasião, quando ele pregou, ele falou assim, você pode ser pequeno, você pode ser uma criança, mas Deus tem um plano na sua vida. E Deus não te ignora por você ser pequeno, pelo contrário, Deus quer investir na sua vida desde agora, para que quando chegar no tempo certo, Ele te use conforme a vontade dele. Eu lembro exatamente dessas palavras. E ali você entendeu que era chamado pastoral. Chamado pastoral. Porque no texto, Deus chama Samuel para profetizar, para falar. É a primeira profecia que Samuel vai proferir, né? E não é uma profecia fácil, porque Deus usa Samuel para profetizar contra os filhos de Eli. E é uma mensagem assim de julgamento mesmo. Olha, chegou, acabou a paciência, seus filhos vão morrer porque você não os disciplinou da maneira correta. E aí ele fala isso no texto bíblico, na pregação dele, e fala assim, olha, Deus vai te usar para proferir aquilo que vem dele para o povo. Ele falou isso para todo mundo, todos os embaixadores ali, né? Mas eu Samuelzinho percebeu que era Deus falando com ele. Quando ele fez o apelo e falou assim, olha, quem quer aceitar Jesus, eu não fui à frente, que eu já tinha Jesus como meu Senhor e Salvador. Quem tem chamado pastoral, quem ouviu a voz de Deus que vai ser pastor, vem aqui na frente. Eu fui. Não contei nada para ninguém. Eu acho que eu fui contar essa história quando eu fui consagrado, aos 31 anos. Eu guardei isso no meu coração. Porque começou uma luta contra Deus ali na minha adolescência, na minha juventude, uma luta contra essa vontade de Deus. Porque eu falava assim, Senhor, eu via meu pai chorando no gabinete. Eu sei que o ministério pastoral é muito duro, é um ministério que exige muito das pessoas. A gente falou de compromisso... Muita entrega, né? Muita entrega. A gente falou de compromisso no reino de Deus, e todo crente precisa ter um compromisso com o reino de Deus, mas o ministério pastoral eleva essa régua um pouco mais. Com certeza. Porque você, como uma ovelha, no dia que você está com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, você avisa, gente, não posso ir. O pastor precisa estar. O pastor só não vai estar se a situação estiver assim, inconcebível. Acabou, né? Eu tive uma crise renal, fui internado há meses atrás. Realmente, não tinha condições do hospital ir com uma crise renal para a igreja. Então é uma ausência completamente justificável. O pastor não pode. Esse final de semana eu vou passear com a minha família. Não, espere as férias. Nas férias você pode passear com a sua família. No domingo, não. Então, eu sabia desse senso de responsabilidade e isso fez com que eu lutasse muito contra essa vontade de Deus. Ainda enxergava, mesmo que um prazer, ainda era enxergado como um fardo possível. Sim, talvez um fardo e talvez assim, um peso de responsabilidade que eu não me sentia capaz.
Até hoje eu não me sinto, fica a dica. E também, outra dica, não vale a pena lutar contra Deus, você sempre perde. Vale, né? Você sempre... Jonas tá aí pra contar a história. Jonas tá pra contar a história, né? Jacó andou mancando o resto da vida porque tentou. Então, não adianta, a gente sempre vai perder. E aí eu comecei a não desenvolver o meu ministério por vontade própria, mas eu comecei a perceber que Deus estava me dando a oportunidade de desenvolver o ministério. Você vai ser embaixador-chefe. A primeira liderança, né, que eu tive. Na época ainda tinha muito isso, hoje em dia eu não sei se tem essa questão do embaixador-chefe. Você vai ser embaixador-chefe. Então você vai conduzir lá o compromisso, a declaração dos embaixadores do rei, você vai estender a mão na frente de todo mundo, já foi uma primeira liderança. Você vai ser líder, o presidente dos adolescentes. Tinha a liderança, que era um adulto, e tinha ali o presidente, secretário. A gente fazia essa organização dentro dos adolescentes para já ensinar eles a ter responsabilidade, né? Hoje, algumas das secretárias dos adolescentes são secretárias da igreja, então aprenderam. Isso é a importância desse legado, né? Dessa institucional é importante. Eu acho que a gente não quer enxergar a igreja como uma religião e nem enxergar a igreja apenas como um CNPJ. Sim. Mas eu acho que a estrutura organizacional é algo bom. É algo que a gente precisa de uma delimitador, sabe? A gente precisa, para que as coisas não corram muito soltas. Isso prepara tanto para o ambiente eclesiástico quanto para a vida. Para a vida, para o ambiente profissional. Eu lembro que eu já desenvolvi, eu fui liderança de equipe na minha profissão, né, secular, antes de me dedicar exclusivamente ao ministério. E já nesse período eu usufruí daquilo que eu havia aprendido na liderança ali do embaixador do rei, depois fui conselheiro de embaixador do rei, e em todas essas oportunidades surgiam aquelas questões assim, olha, precisa de alguém, o pregador não veio, assume. E aí, Senhor, vou pregar. Eu lembro da primeira vez que eu fui convidado a pregar num culto de um lar, e aí eu estava estudando para pregar, eu lembro que eu preguei sobre Jesus transformando a água em vinho. Sim. Foi a minha primeira mensagem mesmo de todas. E eu lembro que depois de estudar, eu fui pra rua, assim, eu fiquei olhando por nada, era um dia de comum à tarde, e aí veio uma vizinha minha, irmã Nelly, ainda é a vizinha lá da minha mãe, e ela é crente, né, ela começou a falar comigo, assim, conversar, e eu falei, eu tô muito nervoso que eu vou pregar. Ela falou assim, mas por que você tá nervoso? Eu falei assim, porque eu acho que eu não sou capaz. Aí eu lembro de uma coisa que ela falou que mexeu muito comigo, assim, eu tive a oportunidade de falar isso com ela agora, já como pastor. Fui pregar na igreja dela, aniversário da igreja, no passado. E aí eu falei isso de público, assim, no púlpito. Eu falei assim, você foi muito importante para minha vida, porque naquele dia você falou para mim assim, se você está se sentindo pequeno, isso quer dizer que Deus vai ser grande na sua vida. Que Deus vai te usar. Que Deus vai completar aquilo que você não acha, que se acha incapaz. E graças a Deus eu consegui pregar. E aí tinha uma questão interessante, né? Porque eu tinha 13 anos, filho de pastor, então eu preguei algumas vezes, culto no lar, uma vez na igreja só, com meu pai pastoreando, eu só preguei uma vez na igreja. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, mas ele prega assim porque o pai dele é pastor, né? Ele deve ficar ensinando pra ele em casa. O pai deve fazer a mensagem, Então eu escutava muito isso, e meu pai não interferia. Meu pai falava assim, tá estudando? Precisa de alguma ajuda? Qual é o texto? Eu falava assim, o texto é tal, você quer um comentário bíblico? Eu falei assim, até quero. Aí meu pai deixava o comentário na mesa e saía. Meu pai nunca discutiu o esboço comigo, isso nunca aconteceu. E aí quando eu tinha 16 anos, meu pai morreu. E foi assim, um impacto, um momento assim mais impactante da minha vida até aquele momento, né? 16 anos, perder o pai. Questionei a Deus. Meu pai era um pregador assim, muito evangelista, então ele pregava e as pessoas se convertiam, talvez por causa da época também, né? Existia uma época, não sei se motivado por Billy Graham, alguma coisa do tipo, dos evangelistas. E as pessoas iam para a igreja com o coração aberto para ouvir a mensagem e para aceitar Jesus. Hoje em dia existe uma relutância, não sei se porque as pessoas já viveram uma experiência religiosa que fracassou, não sei se o coração das pessoas está mais duro, se as pessoas estão acostumadas assim com uma hiperexposição a algumas coisas e esperam o extraordinário. Não sei, de tanto ver filme dos Vingadores, elas acham que de repente o pastor vai vir vestido de Homem de Ferro, que vai acontecer uns efeitos especiais na hora da mensagem. Sim. E elas não estão preparadas para o simples.
E o evangelho é simples, né? É simples. E aí meu pai pregava e as pessoas iam à frente, assim, de 10, 12, 15 pessoas numa igreja pequena para média. Caramba. A gente ficava espantado. E aí, quando meu pai morreu, eu questionei Deus. Eu falei, Senhor, o senhor não pensou muito bem nessa estratégia sua, não. Escolheu errado. Né? Porque ainda faltava. tanta gente aí que não faz nada. E Caramba. meu pai tá pregando o evangelho, tem gente se convertendo. Só acho que o senhor escolheu essa estratégia de acordo, né? Eu não falei tão educadamente assim, não, tá? Eu confesso que eu falei de uma maneira mais áspera com Deus. E eu lembro da resposta que Deus deu ao meu coração. Ele falou assim, olha, é meu soldado, eu coloco na trincheira quando eu quero, eu tiro quando eu quero. E eu tiro ele para colocar outro, para levantar outro. Agora eu tô levantando você. Aquilo caiu no meu coração. Eu já tinha um chamado pastoral. Já tinha um peso antes. Já tinha um chamado pastoral. Deus falando aqui comigo. E eu vou te falar uma coisa, assim, nada me fez crescer mais espiritualmente do que a morte do meu pai. Parece uma coisa estranha de se falar, né? Como se eu não gostasse do meu pai, isso não é verdade. Mas assim, eu percebi que Deus usou o sofrimento para gerar crescimento. E ele faz isso com frequência. Glória a Deus. Ele faz isso com frequência. Ontem eu pregava sobre restauração lá na igreja, no texto de Ezequiel, né, do Vale dos Ossos Secos, um texto tão conhecido, e ele fala, profetiza. Os ossos são secos. E a gente descobre que aqueles ossos secos, você para pensar, né, um vale cheio de ossos secos. Que era aquilo? Antes de ser um vale de ossos secos, porque ele não foi ossos secos para sempre, né? Ele devia ser um vale. E se estava cheio de ossos, cheio de vida também, né? Sim. O que eles se tornam depois mostram provavelmente o que eles eram antes. Eles eram um exército ferido a ponto de morrerem por causa desses ferimentos. E aí Deus não cria dos ossos secos simplesmente um exército. Deus restaura eles. Eles eram um exército que foram feridos, que morreram, e eles são restaurados por Deus. Glória a Deus. Então, eu fico imaginando, tem tanta gente hoje na igreja ferida, talvez alguns mortos, mas Deus tem poder para restaurar. Glória a Jesus. E ele fez isso, assim, ele permitiu que eu, de ferido, se me tornasse um osso seco para restaurou o meu ministério, restaurou chamado, me relembrou o meu chamado, e a partir de então eu comecei a investir nisso. Eu já tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos. Eu comecei a me deixar ser levado pelas circunstâncias. Eu comecei a perceber que na minha vida, eu acho que isso acontece com muita gente, sim, Deus fala através das circunstâncias. Eu me chamo Samuel. Meu sonho é ouvir a voz de Deus de forma audível. O famoso texto lá de Samuel, de Deus falando ao coração. Samuel, eu poder levantar da cama pulando, falar, eis-me aqui, Senhor, não vou... Já ouvi isso. Então, eu sempre sonho com isso, mas assim, ainda não aconteceu, não dessa maneira. Deus falou de várias maneiras, mas não dessa maneira. Deus começou a falar através das circunstâncias e eu deixei as coisas acontecerem. Tentei encarar uma vida profissional que não era exatamente o que Deus queria para mim. Vivi isso uns 10 anos da minha vida, até que foi impossível, né? Ouvir a voz de Deus. Eu sempre lembro, sempre que eu ouço pessoas falando sobre as circunstâncias, isso é muito nítido na vida de quem tem um chamado, de quem é escolhido por Deus para uma obra, né? Uhum. E eu me lembro de um documentário, tá no YouTube, O Poder de Deus, o nome, feito com irmãos sertanejos, uhum, que se converteram através de missões no sertão. E aí tem um depoimento de um senhorzinho que ele fala assim, ó, o Senhor Jesus é como um peão de boiadeiro. Ele vai cercando a gente até o momento que a gente se vê encurralado e não tem mais para onde fugir. Sim. E a gente se rende ao amor dele, ao propósito dele. A gente vê isso, né? Você falando sobre o sofrimento ser uma ferramenta do Senhor, né? Na minha vida, eu também tive um ano que foi o ano de maior sofrimento na minha vida e, ao mesmo tempo, o ano dos maiores desafios e realizações. No ano de 2019, estava no 6º período da faculdade, no 3º ano, né? Era o 3º ou 4º ano? 4º ano de medicina, fazendo o 6º e o 7º período. E minha mãe, era o ano do meu casamento com o Juju, a gente estava se preparando para aquilo, minha mãe ficou gravemente doente, precisou retirar um rim,
teve uma cirurgia catastrófica, teve 3 paradas cardíacas numa cirurgia só. Um dia eu vou trazer ela aqui para ela contar esse testemunho na íntegra. E eu estudando tudo aquilo e vendo o desespero, minha mãe, assim, todos os que eu conto, os detalhes da história, me perguntam, e aí, como é que foi? Faleceu, né? Tipo, como é que é viver sem sua mãe? Eu, não, tá viva ainda, como é que é isso? Mas nesse ano, foi o ano que Deus mais me forjou. Foi o ano que o Senhor mais me ensinou a descansar, a ter prazer nele, a confiar nele, a orar com fé, que a gente muitas vezes cresce orando, né? Mas orando sem fé. E foi o ano que eu me casei. Então, assim, eu comecei o ano de 2019 pensando, meu Deus, minha mãe não vai estar no meu casamento. Eu tenho que organizar tudo isso, não posso parar a faculdade. Sim. E terminei com um ano o Vale tava de volta lá, né? A minha mãe tava entrando no meu casamento. Mesmo contra todo o cenário financeiro, o casamento deu tudo certo, sim. A casa. E é nessas situações que a gente mais aprende com o Senhor. Em Romanos 8:28, se eu não me engano, tá lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E no 29 fala que o propósito do Senhor é nos fazer a imagem do primogênito. Sim. A imagem de Cristo, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Jesus Cristo, ele foi forjado no sofrimento. Ele não foi isento de sofrimento. Sim. E a gente tem a oportunidade de sofrer ao lado de Jesus. Verdade. De ser aperfeiçoado por ele. E o bem, que muitas vezes a gente fala, cooperam para o bem. Então, assim, eu tô sofrendo agora, mas logo vem a retribuição. Tem o gosto amargo, mas vai ter sabor de mel. Sabe que o primeiro livro cristão que eu li, né? Porque na minha infância eu fui motivado a ler alguns livros, né? Na escola, né? Então, eu lembro de ter lido alguns livros da Crônica de Nárnia, que até hoje eu gosto muito. C.S. Lewis é um dos meus autores favoritos. Mas o primeiro livro cristão mesmo que eu li foi um livreto bem pequenininho chamado Quando Deus Responde Não. E eu li motivado assim porque Deus estava respondendo não na minha vida em muitas ocasiões, muitas portas se fechando. E esse livro ele começa falando das vezes em que Deus respondeu não para grandes servos dele. Legal. Então ele aborda no Velho Testamento a situação de Davi. Davi pede para construir um novo templo, arrecada recursos para construir um novo templo, e Deus fala, não, quem vai construir é Salomão. Moisés quer ver a terra prometida, e Deus fala, nem pensar, você vai no máximo ver de longe. Aí no Novo Testamento a gente tem Paulo pedindo que seja retirado o espinho na carne, e Deus fala, minha graça te basta. A gente tem o próprio Cristo no Getsemane falando, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Deus dá uma resposta silenciosa, não é possível não, você vai passar por tudo isso. E aí o livro termina com uma reflexão, né? Se Moisés ouviu não, Davi ouviu não, Paulo ouviu não, o próprio Jesus ouviu não, quem é você na fila do pão? Jogou aonde, né? Você tá em qual lugar nessa fila aí para dizer que você não pode ouvir um não meu, né? Sim. E aí ele faz menção até de um texto, finalzinho do livro de Jó, não lembro exatamente o capítulo, porque Jó é um livro de discursos, né? O primeiro capítulo é histórico, depois começa, Jó fala, o amigo fala, o outro amigo peça fala. De teatro, são vários mini monólogos onde as pessoas falam um capítulo inteiro. E aí tem um momento que é marcante, que é quando Deus fala. E aí, diante de toda a teologia que os caras levantaram lá, uma mais errada que a outra, todos silenciam, Deus fala, onde é que vocês estavam quando eu pus o fundamento na terra? Quando eu coloquei o sol lá em cima, você estava onde? Tipo assim, quem é você para questionar aquilo que eu decido fazer, o que eu decido não fazer? E ele fala, né, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem ver. Porque o sofrimento moldou ele. Sim. O sofrimento o moldou a ponto de ele conhecer Jesus intensamente. Ele percebeu aquilo que Deus ia falar com Paulo muitos anos mais tarde, que seria a ideia de que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então isso moldou o meu caráter. Deus permitiu que eu vivesse assim, uma vida profissional sofrível. Porque eu ainda não entendo muito bem a vontade de Deus para isso, mas eu me inscrevi, eu sempre gostei de informática, de tecnologia.
Achei que eu ia entrar na faculdade de TI, ciência da computação, assim, que eu ia me tornar Bill Gates. O Bill Gates, aquele Zuckerberg, né, do Facebook, algum do tipo. Na época eu nem conhecia ele, mas o Bill Zuckerberg Gates... de Cosmos. Zuckerberg de Cosmos. Ia tirar mó onda. Eu lembro que no dia que eu fui fazer matrícula, rapaz, estava chovendo, assim, de uma maneira absurda no Rio de Janeiro. Eu quase que eu não consegui chegar. Aí eu ainda fiquei assim, Senhor, será que o Senhor quer que eu faça isso mesmo? No domingo anterior, o pastor Marcelo Alcântara, que tinha sido meu pastor na época da adolescência, né? Depois que meu pai morreu, ele foi meu primeiro pastor. Ele falou para mim assim, rapaz, você tem chamado pastoral. Você não quer... A igreja não tem condições, mas a gente inventa essas condições e mandar você para o seminário. E aí você vai para o seminário em tempo integral. E você não tinha falado das suas experiências? Não, nenhuma. Nenhuma. Ele tinha ouvido uma pregação minha, depois que meu pai morreu eu preguei algumas vezes, eu preguei sobre Davi e Golias, e ele ouviu essa mensagem e falou assim, você precisa ir para o seminário. E eu tinha falado não para ele. Falei, agora não, pastor. Eu acho que vai acontecer um dia, mas eu primeiro preciso viver uma formação, ter uma formação secular. Eu quero ter nível superior. E aí eu inventei de fazer ciência da computação. Minha vida foi extremamente sofrida no meio de TI. Era que depois eu fiz uma pós-graduação de auditoria de TI. E quando eu fiz essa pós-graduação de auditoria em TI, já estava bem colocado profissionalmente, recebendo dinheiro, viajando muito. Um trabalho assim que era até prazeroso nesse momento da carreira. Deus falou assim, larga tudo. E aí eu fiquei com aquela... Ouvindo a voz de Deus e falando, Senhor, o Senhor quer que eu abandone minha profissão? Eu trabalhei, estudei para isso. Ele falou assim, mas sempre foi uma vontade permissiva minha, assim, não era o objetivo final. O objetivo final para a sua vida era que você cuidasse das minhas ovelhas. E ele falou isso no texto de Jesus com Pedro. Porque eu questionando, falando, não, mas eu não posso largar minha profissão. Eu lembro que no meio da oração eu não escutei a voz de Deus com o meu ouvido. Mas eu escutei no meu coração a pergunta que Jesus fez a Pedro, tu me amas? E aí a resposta tinha que ser, sim, eu amo o Senhor, eu aprendi a amar o Senhor. Eu cresci amando o Senhor, sendo ensinado a amar o Senhor, e hoje eu o amo com as minhas próprias forças. E aí não teve opção, sabe? Ter que largar toda a vida profissional para me dedicar exclusivamente ao ministério. Foi uma coisa bem assim... mas isso foi ainda depois de eu já ter sido consagrado, né? Porque eu fui consagrado em 2011. Em 2000, vivia... Você conciliava o ministério? Conciliava. Mas era um conciliava quase impossível de se conciliar. Eu acho que existem funções que nós somos vocacionados e a gente pode ser vocacionado ao ministério pastoral e também a uma profissão. Eu não vejo problema em você ser bivocacionado. Eu não vejo... Híbrido, né? Híbrido. Híbrido já é um termo mais complexo. Mais difícil. Mas assim, ter um bivocacionado, a pessoa ter uma vocação numa profissão e desenvolver o seu ministério dentro daquela profissão, isso é perfeito. Você que é médico, então, tem portas abertas aí para você ser pastor, ser médico, ser missionário, e tudo isso ao mesmo tempo. Existe essa possibilidade. Mas na área de TI, isso não é tão viável. Sabe? No seu caso, não era o que Deus queria. Não é o que, de fato, a vida que Deus queria que eu levasse para sempre, né? Para o resto da minha vida. E aí ele me vocacionou para isso. Eu lembro que quando eu aceitei o chamado ministerial, que eu precisava entrar no seminário, antes disso eu conhecer minha esposa, né? Eu acho que tem um papel fundamental em tudo isso. A gente vai chegar nesse ponto aí. Então, deixa para depois. Depois você me pergunta, então, sobre essa Não, pode falar. Ela me ajudou muito, porque a Renata, minha esposa, beijo, amor. Ela é super sensível à voz de Deus. Ela é muito sensível à voz de Deus. E ela é mais ponderada também do que eu. Acho que você me conhece um pouco, você sabe que eu sou eufórico, né? Se deixar, eu voo. E Renata é aquela que me pega pelo pé, bota no chão. Eu conheço alguém assim. Eu sei quem. Juro. Eu já percebi também. A Ju é esse instrumento de Deus na minha vida. Então, o Ju me acompanhou um pouco nessa viagem missionária. Tem alguma semelhança, não tem? Tem. Eu percebi algumas vezes ela fazendo comigo o que Renata faria comigo se estivesse lá e o que ela faz com você. Tipo assim, me olhando, calma, relaxa. Então, assim, Renata é esse ponto de equilíbrio que Deus me deu. Sabe? Chegou num momento em que
Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Dejamir, né, aqui no primeiro podcast. Sim. Aliás, se você não viu, vai lá ver, porque é Vale bom a pra pena. caramba. Poxa, fui muito edificado na entrevista dele. E eu vi ali o quanto Deus trabalhou na vida dele, assim, para que ele tivesse a esposa dele, a crise ali de Sim. vai, não vai. E eu vivi algo parecido com a Renata. Muitos questionamentos da minha parte, até porque eu não fui um cara muito namorador, sabe? Não tive muitos relacionamentos. Antes da Renata eu namorei uma pessoa só. E quando não deu certo o meu relacionamento com a outra pessoa, eu lembro de ter feito uma oração, falando assim: Senhor, eu não quero me relacionar com quem não é a pessoa certa. Sim. Eu não quero viver essa experiência de Ele não te término de mata namoro. Igual o pastor Deus já me falou, né? Falou: Senhor, desperta no meu coração um desejo por amar a pessoa certa. Eu vivi uma coisa muito parecida. Eu orei e eu falei: eu não quero isso. Eu não era uma pessoa muito agitada, muito namorador. Eu lembro que 17 anos eu nunca tinha ficado com ninguém. E os meus amigos lá, desde os 15, 16, 14, já estavam beijando na boca lá. E eu... e nem estava com muita pressa com relação a isso. Sim. Tinha uma ansiedade, mas não estava desesperado com relação a isso. E eu lembro que eu orei. Falei: Senhor, coloca a pessoa certa na minha vida. E aí Deus me apresentou a minha esposa. Eu estava num período que estava trocando de igreja, visitando algumas igrejas para ver para onde eu iria, e descobri a igreja onde Deus mostrou assim: aqui eu vou gerar crescimento no seu coração. E como cereja do bolo, ainda conheci minha esposa nessa igreja. Glória a Deus. Foi algo maravilhoso, uma experiência fantástica. Então vocês se conheceram já na adolescência e juventude, né? Eu tinha 20 anos e eu tinha 21 e ela tinha 16. Bem novinha. Só que a gente começou a namorar depois que ela completou 17. Sim. A gente... É uma história um pouco longa, né? Porque parece que para o Ministério Pastoral, pelo testemunho do pastor Jamia, é sempre complicado. Existe sempre um drama, né? Sempre um drama, porque eu comecei a visitar a igreja, ela era secretária da escola bíblica, e eu lembro de participar da escola bíblica. E aí depois teve um momento em que chamaram a gente na frente para falar o que a gente tinha aprendido. Eu era visitante na igreja e já colocaram: vai você fala bem, vai lá na frente. Aí eu cheguei lá na frente, me chamaram, selecionaram ela e eu. Sim. Então eu falei um pouco antes dela e eu comecei a falar tudo da lição. Eu sou falador pra caramba. Não nada pra ela. Aí eu lembro direitinho ela pegar o microfone na minha mão, olhar pra mim e falar: você fala pra caramba. A primeira frase que eu escutei dela pra mim, assim: você fala pra caramba. Tem o dom da palavra, né? Você deve dar bom dia pra cavalo, de tanto que fala. Aí ela tentou falar alguma coisa que eu tinha passado desapercebido, repetiu algumas coisas, mas desde aquele momento eu fiquei apaixonado por ela. E olha que isso era janeiro de 2021. Eu lembro da época, assim, não lembro o dia, mas era janeiro de 2001. Tá. Janeiro de 2001. Pulamos bastante. Eu errei a data. Janeiro de 2001. Sim. E aí eu comecei a pesquisar sobre a vida dela e orar. Eu orava, falei: Senhor, é ela, eu tô tão apaixonado por essa menina. Será que realmente é ela que o Senhor quer, que vai me ajudar no ministério que o Senhor tem pra mim, tal, alguma coisa do tipo? Comecei a orar e comecei a investigar a vida dela. Sabe? Stalker. E na época era mais detetive do que Stalker. Sim, porque não tinha... Tinha acesso à internet, mas não era hoje tão comum, né? No celular. Pra pesquisar sobre a vida de alguém do dia a dia. Então eu tive que pesquisar com as pessoas. Falei assim: quem ela é? Filha de quem? Tem um irmãozinho pequeno, tem um irmão de 13 anos, tem um irmão recém-nascido. E quando eu fui falar com ela, abriu meu coração, ela já tinha percebido que eu sentava perto, eu queria puxar assunto. E quando eu fui falar com ela foi no dia 10 de março de 2001. E fui falar, e falei: olha, eu tô gostando de você, não sei o que. Eu fiquei tão nervoso, porque eu, quando fico nervoso, começo a contar piada. Como eu não estou nervoso, eu não comecei a contar piada ainda, mas... que bom, que bom, que eu também fico nervoso, começo a contar piada, assim... Eu só lembrava das piores piadas, sabe? Das piores... Não piadas, assim, impublicáveis, não, porque eu nunca tive, assim, essas piadas impublicáveis. Mas, assim, as piadas ruins mesmo, sabe? Ela até hoje me zoa, porque a primeira coisa que eu falei com ela depois que eu gostava dela, foi assim: você gosta de ouvir piada? Eu falei: gosto. Eu falei assim: cachorrinho de 3 pernas foi mijar, capotou.
Começou de pé direito, né? Começou de pé direito, tipo. Aí ela parou pra pensar, aí ela até riu, sabe? Mas ela precisou pensar, né? Em toda a logística. Tinha um cachorrinho de 3 pernas. Aí vai urinar, levanta a perninha, fica só com 2, aí capota. E aí ela lembra que eu contei. Ela lembra de algumas outras que eu não lembro agora, mas ela falou assim: você começou a contar piada, porque eu comecei a ficar nervoso. Ela virou pra mim, na parte séria da conversa, né? E falou assim: olha, você me disse que você orou, que você me conhece, sabe da minha vida, dos meus pais, dos meus irmãos. Agora eu preciso orar. Eu não posso te dar uma resposta agora. Sabe? Isso já foi uma coisa que, embora na hora eu tenha ficado chateado, porque eu esperava assim: eu também te amo, vem, me abraça, meu bem. Não tenha sido a resposta que eu esperava, foi uma resposta que tocou no meu coração. Porque eu comecei a perceber que ela também tinha Jesus como Senhor da vida dela. E isso durou 3 meses. Sabe? Eu, quase todo domingo, sentado do lado dela. E aí, Deus já falou contigo? Ainda não. Ainda não. Fala, Deus. Orava. Você não podia falar, eis que te digo, né? Eis que te digo de mim mesmo. E aí ficou nesse enrolar aí. Ela orando realmente, buscando a orientação de Deus. E aí chegou o aniversário dela em maio, 16 de maio, mandei flores, sabe, todo carinhoso, mandei uma carta, isso comoveu um pouco o coração dela. Aí quando foi no dia 31, aniversário da mãe dela, eu falei assim, eu vou lá na tua casa, aniversário da tua mãe, eu vou lá celebrar. Ela, tá bom. Aí nesse dia ela me deu a resposta, ela disse que Deus tinha falado no coração dela, de que a gente ia namorar. Só que a gente não ia começar a namorar naquele dia, porque era o aniversário da mãe dela, ela não queria que o começo de namoro coincidisse com o aniversário da mãe. Aí a gente marcou no outro dia, era um sábado, acho que 1º de junho, e aí a gente foi pro cinema, ver o filme do Homem-Aranha, e aí ali tudo começou, né? E minha esposa teve uma participação muito ativa nessa questão da ministerial, porque ela... Foi em 2001 Em 2001 a gente começou a namorar. Namoramos ali 4 anos, mais ou menos. A gente casou em agosto de 2006. Nosso namoro foi, graças a Deus, um namoro muito bom. Assim, a gente teve experiências com Deus mesmo, de buscar Deus juntos. O casamento foi lindo. E aí não tinha nem 1 ano de casado e Deus começou a incomodar a gente para que eu pudesse fazer o seminário. E eu falei com ela assim, eu vou entrar para o seminário, porque Deus quer que eu entre para o seminário, para me preparar para o ministério. Mas eu só vou entrar se Deus falar claramente contigo também. Aí uma vez a gente estava no trem, indo para Campo Grande, acho que era para Campo Grande, Bangu, um trajeto bem próximo. E aí passou um irmãozinho pregando a palavra, ele usava um papelão assim, ele escrevia um versículo, e ele ia, em cada vagão ele ia pregando a palavra. Aí quando ele passou pela gente, ele parou, colocou a mão no meu ombro e falou assim, Deus está te chamando para o ministério pastoral. E você vai auxiliar ele nesse ministério. Apontou para mim, Renato, você vai ser a missionária desse ministério. Do nada, o cara não conhecia a gente, o cara não... foi um extraordinário mesmo de Deus ali que aconteceu para o cara ser usado para me direcionar. Porque eu tinha pedido isso. Falei, Senhor, fala claramente ao meu coração e ao coração da minha esposa. A gente faz orações perigosas, né? A gente fala, Senhor, mostra o que o Senhor quer, eu estou à disposição. Meu filho, levanta essa bola que o Senhor não vai deixar de cortar, não. Deus responde esse tipo de oração. Com frequência e de forma clara. Entrei pro seminário, não tinha nem 1 ano. Eu acho que no começo do seminário eu ainda falava assim, e aí, qual é o seu chamado? Eu falei, não sei, tô aqui para me preparar, para estudar. Sempre fugia, né? No 3º ano do seminário que eu falei, gente, não tem como fugir mais, eu vou ser pastor mesmo. Deus está me chamando para cuidar de pessoas. O meu ministério é especificamente isso. Sabe, eu não me considero um super pregador da palavra, eu não sou um excelente administrador, não sou um teólogo gigante. Pastor com cheiro de ovelha. Meu chamado é para cuidar de gente. Eu amo visitar, eu amo estar presente, eu amo abraçar. Você já percebeu isso? Eu amo conversar, olhar nos olhos das pessoas. Aqui pouco eu tenho olhado para a câmera, porque eu estou conversando com você, então minha vontade é olhar para você, para os seus olhos, às vezes olho para a Ju um pouco também. A ideia de que a gente as pessoas precisam ser cuidadas, sabe? E Deus me deu essa responsabilidade, é a noiva dele. Eu não sou o noivo dessa noiva, eu só estou cuidando dela. A igreja não é minha, né? A igreja não é minha. É um peso de responsabilidade muito grande. E aí eu fui consagrado ao ministério pastoral e em menos de 1 ano eu participei de 2 processos de sucessão pastoral.
eu visitei assim umas 4, 5 vezes e não estava conseguindo escutar a voz de Deus, se era aquele lugar. Eu lembro que eu fui chamado para uma igreja que próxima da minha casa, que era num bairro assim adjacente, uma igreja que eu já tinha frequentado quando eu era embaixador do rei, a gente ia em congresso lá. Eu tenho uma foto com 9, 10 anos de idade, Legal. tem um grupo gigantesco de embaixadores espalhados pelo púlpito e eu estou exatamente atrás do púlpito da igreja. Olha aí. Não sabia que ali seria meu primeiro ministério. Sim, sim. E eu lembro que quando eu fui nessa igreja, Deus falou tanto ao meu coração que eu liguei para o pastor que estava responsável pelo outro processo e falei assim, olha, eu não quero mais participar desse processo, Deus já me mostrou. Aí ele falou assim, rapaz, é difícil ver isso, assim, alguém abrir mão de um processo de sucessão pastoral, não tem nada certo lá em Pax Fili. Mas eu falei assim, mas Deus já me mostrou que vai ser aqui. Então eu quero abrir mão do processo, não vou ficar insistindo numa coisa que eu já sei que não é de Deus. E aí passei esse processo, foram 9 meses, tinha 9 meses de processo. Tinha uma lista grande aí de... Tinha uma lista grande de pastores lá, pessoas mais experientes do que eu com 31 anos, nunca tinha pastoreado uma igreja. Eu lembro que tinha uma irmã que já foi para a Glória, a irmã Yara, e ela fazia aniversário no dia da minha posse. E ela falava assim, meu filho, você foi uma gestação. Foram 9 meses que a gente esperou por você. Então, você é uma gestação. E ela, com muito carinho, assim, sempre me recebeu com muito carinho. E quando eu assumi esse primeiro ministério, o maior desafio que eu tive ali foi contra mim mesmo. A sensação de que eu não seria capaz de ser pastor de uma igreja. Que a gente tem aquela visão assim, não, é o pastor, é uma sumidade, nasceu, sim, a luz da estrela de Belém brilhou sobre ele, alguma coisa do tipo. Pelo menos sim, quando eu era ovelha criança, eu imaginava o pastor assim como uma referência gigantesca, que precisa, né, ser realmente uma referência, mas não ser colocado num pedestal desse tamanho. Super-humano, né? É um super-humano. E aí, eu mesmo tendo sido ministrado muitas vezes com relação a essa pequenez que a gente precisa ter, em uma ocasião, na juventude, eu fui no Impacto Evangelístico, Impacto de Carnaval. A gente ficava hospedado na primeira igreja batista do Rio de Janeiro e saía para Sapucaí, ali para Presidente Vargas, para evangelizar, né? A primeira vez que eu fui, eu me senti tão pequeno, mas tão pequeno, falei assim, eu não vou conseguir falar do amor de Jesus para ninguém. E quando eu cheguei lá, tinha um folheto, eu até falei isso para o pastor Milton agora há pouco tempo, que ele era o responsável da junta, sim, da Convenção Batista, né? Por esse impacto, né? Milton, Falei com ele há pouco tempo o quanto aquilo me marcou, porque eu cheguei e vi um boletim, no boletim estava assim, olha, você está se sentindo pequeno? Isso é ótimo, porque vasos pequenos se enchem mais facilmente. Glória a Jesus. E eu falei assim, então tá bom, se eu tô me sentindo pequeno, tá tudo certo, porque eu vou ser cheio com mais facilidade. E quando a gente pisa lá, o Senhor começa a operar. A gente foi uma vez, né? Foi em qual ano que a gente foi, Júlio? 2016 nós fomos. A gente tinha 16, 17 anos, mais ou menos. E foi algo... Sobrenatural. Deus, ele capacita, a gente sente um transbordar do Espírito Santo em nossa vida com autoridade. Ele nos blinda. Eu acho que em toda tarefa onde Deus quer você, ele vai te capacitar para essa obra. Glória a Deus. Ele vai te usar. Eu lembro em um momento especial, nós estávamos evangelizando, e eu tenho 2 momentos muito marcantes assim, com relação à questão do impacto de carnaval, abrindo até um parênteses aí nessa questão do chamado. O primeiro, porque eu comecei a evangelizar com uma amiga, a Andressa, e aí a gente começou a falar de Jesus para as pessoas, e naquela noite específica, parecia que Deus estava nos direcionando especificamente para um público homossexual, sabe? E eu achei isso interessante. Falei assim, já percebeu que todo mundo que a gente vai abordar, a gente percebe que a pessoa vive dessa maneira, fez vive assim, né? E ela falou assim, eu percebi, porque já é a terceira pessoa que a gente aborda, e a gente pensando que são 2 amigos e era um casal, a gente pensando que eram 2 amigas e era ali um outro casal também. E eu lembro que em um específico, no quarto que a gente foi, a gente falou de Jesus para ele, do amor de Jesus, que Deus tinha um plano para a vida dele, e eles não aceitaram. Aí no final, Deus tocou no meu coração assim para que eu perguntasse para ele, mas eu posso te dar um abraço? Aí o camarada falou assim, pode. Aí eu dei um abraço nele. Quando eu larguei ele, eu percebi que ele estava chorando muito. Eu falei assim, eu fiz alguma coisa errada?
que a gente às vezes não sabe nem lidar, né? Porque Sim. a gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Ofendi de alguma maneira, despertei alguma coisa no coração dele. Aí ele falou que nunca na vida dele ele tinha recebido um abraço de outro homem que não tivesse intenções sexuais. Aquilo feriu muito meu coração, assim. Porque eu fiquei imaginando o que ele passou, sabe, na vida dele. E ele chegou a falar assim, depois que ele se recompôs, ele chegou a falar assim, nem do meu pai. Eu nunca recebi um abraço de um outro homem que não tivesse segundas intenções. E hoje eu percebi no seu abraço que você não tinha nenhuma intenção, nenhuma segunda intenção comigo, você só estava querendo demonstrar o amor de Jesus por mim. Caramba. Aí aquilo me chamou muita atenção. Eu percebi o quanto pessoas, não somente homossexuais, sabe, mas assim, as pessoas de uma maneira geral estão carentes de enxergarem o amor de Cristo em nós. Porque a gente, como crentes, às vezes a gente tem uma necessidade de proferir a mensagem de julgamento de Deus com muita facilidade. Sabe? O homem que não aceita Jesus vai para o inferno. Olha, você precisa seguir essa religião porque essa que é a certa. A gente tem uma ânsia muito grande de proferir a parte do julgamento. E a mensagem da Bíblia é a mensagem da graça. O pastor Gordon, no último episódio, ele tá falando assim, a boa nova não é o juízo, não é uma nova ruim. A ruim. boa nova é a boa nova, que existe esperança, existe reconciliação. Existe salvação para aquele que crê, existe salvação para o pecador. Que todos nós somos. Todos nós somos pecadores e todos nós podemos ser salvos e alcançados pela graça. E isso me impactou muito. Um outro testemunho que eu tenho desse impacto radical foi que a gente estava reunido no grupo, louvando, e de repente uma pessoa lá foi possuída, sabe, por um espírito lá imundo na vida dela. Provavelmente estava vivendo uma circunstância de dar muita brecha mesmo, e o inimigo ele entra, ele usa. E eu lembro que ela veio para cima da gente, essa pessoa veio para cima da gente, e a gente ficou até assim meio sem ação, apreensivo, porque o que eu vou fazer? Não posso agredir, tem que tentar segurar. Tem meninas do meu lado, então eu já estava me preparando para tentar segurar o braço da pessoa e ali a gente orar por ela. E quando ela chegou assim a menos de 1 metro da gente, parecia que ela tinha batido numa parede. Ela bate assim, ela cai. E aí quando ela cai, a gente chega perto dela e a gente começa a orar. E ela é liberta. Glória a Jesus. Ela é liberta. E eu fiquei pensando assim, como Deus protege os seus, né? Parecia que Deus tinha colocado a mão invisível dele ali. Um escudo invisível ali, e o inimigo não conseguiu passar, sabe? E isso protegeu a gente. Eu ia com a minha noiva, na época, minha esposa, que era minha noiva. Aí teve uma ocasião também que para mim foi muito interessante. Eu não estava com Renata, eu acho que eu não estava com Renata, eu estava com um outro grupo, que a gente fazia questão assim, de não ficar o tempo todo juntos, para não parecer um casal ali naquele momento de evangelismo. E um camarada, depois de aceitar Jesus, ele botou a mão para trás, assim, tirou uma arma, não sei que arma era, uma Glock, não sou especialista nisso, tirou uma arma, colocou assim na mão de um dos nossos lá e falou assim, olha, eu vim aqui no Rio, no Carnaval, para matar um cara. Mas fica com essa arma aí, porque se eu encontrar ele hoje, eu vou falar desse Jesus para ele. Aquilo deixou a gente muito impactado. Muito impactado, porque a gente percebeu assim, Deus é um Deus maravilhoso, Ele não só salva, mas Ele capacita o salvo para falar da salvação. Para falar do amor de Cristo. Então isso para mim foi muito marcante. O campo missionário, ele é um ambiente de proximidade, de relação direta assim, com Jesus. É óbvio que na nossa vida a gente... Mas quando a gente se propõe aí, ele vai junto, ele promete isso, né? Estava contando essas experiências, e Deus promove encontros, né? Uma das abordagens mais que a gente fez no Impacto, que foi mais impactante pra gente, foi no meu grupo. Era eu, Ju, eu tinha 15, 16, ou a Ju também 15 ou 16, não lembro exatamente. E nós estávamos, tinha uma outra menina que era ainda mais nova, devia ter 15 ou 14 anos, era uns 2 anos mais nova que a gente. E aí a gente estava ali, aquele grupinho, óbvio que tinha outros adultos, né, líderes de região ali observando a gente, mas deixaram a gente solto e a gente foi. E a gente encontrou um cara numa esquina, sentado assim, usando o cigarro dele, bebendo e tal.
sentado no chão, e a gente chegou, a gente pode falar de Deus com você e tal. Não sei se você lembra, Ju. Se eu não me engano, o nome dele era Marcelo. E a gente sentou, a gente não falou que era pra falar de Deus. Na época a gente fazia até uma abordagem do amor, assim, quanto tempo você seria capaz de amar alguém? Não sei se eu já te falei disso. A gente usa também na missão lá com os universitários, né? E a gente chegou meio que fazendo uma pergunta de quebra-gelo, assim, não imaginava, quando ele menos esperava, a gente tava falando o plano de salvação pra ele. E os olhos dele começou a se encher de lágrimas e tal. E aí a gente fez o apelo e ele foi e falou pra gente, olha, eu sou líder de adolescentes. Deus me chamou para ser líder e para cuidar de adolescentes. E tem 1 ou 2 anos que eu me afastei do evangelho, que eu tô distante. E Deus mandou vocês aqui. Vocês pensam que estão... Deus me mandou vocês aqui para mostrar o quanto eu tô devendo. E não se fosse qualquer um daqueles outros irmãos, que era um grupo de vários adultos e a gente de adolescente, mas Deus colocou a gente ali sentado e a gente chorou junto com ele. Glória a Deus. E Deus é o Deus que as pessoas falam muito de coincidência, né? De universo, né? Essas coisas. Mas aí tem entendimento claro de que Deus promove encontros. E encontros que geram transformação. E você estava falando sobre essa sensação de pequenez, de incapacidade. Eu vivi ela durante um tempo na minha vida também. E de uma vez por todas o Senhor resolveu isso comigo no ano de 2022, ano passado. Na organização do Somos Um em Campo, que foi a primeira vez que a gente foi lá com a Junta de Missões Nacionais para Vassouras evangelizar os universitários. E meu irmão foi muito usado por Deus, o Jefferson, que acompanha aqui, foi muito usado por Deus para me fazer entender uma coisa e isso me tornar meio que destemido, assim. Eu posso estar, mas o meu temor, ele não me paralisa, né? E aí ele me falou sobre a grande comissão, né? Mateus 28, a gente leu 19, né? Que ide, fazer discípulos de todas as nações. Mas ele tem o 18, que é Jesus falando, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E ele, portanto, sendo assim, debaixo dessa autoridade, vai. E não somente ele fala vai, mas ele vai no final do 19 e 20, ele fala, e é isso que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então, a gente tem a experiência de poder andar com Jesus. Eu tenho a impressão de quando eu estou no campo missionário, ou de quando eu estou dentro de uma visão que o Senhor deu para realizar, é de que eu estou sendo chamado, mas na verdade eu estou sendo convidado para uma caminhada ao lado de Jesus. E que nessa caminhada eu não tenho o que temer. Porque não é sobre o que eu vou conseguir fazer, mas sobre quem está caminhando comigo. Agora, se Jesus quer caminhar comigo e fazer alguma coisa comigo, quem sou eu para achar que não vai acontecer? Quem sou eu para duvidar de que a obra vai ser bem sucedida? Então, depois disso, eu consegui resolver esse ponto e a dúvida que eu tenho às vezes é o Senhor que está falando mesmo? Porque da mesma forma que quando ele fala a gente vai dar certo, quando ele não fala nada e a gente inventa, vai dar errado. Mas se ele falou, é caminhar. Eu imagino que você teve esse tempo também de, Senhor, é para deixar tudo mesmo, é para seguir mesmo, mas... Sim, então, essa é uma característica de Deus, assim, não somente dar a ordem, mas dizer que estará ali por trás, direcionando, caminhando. Ele faz isso no texto que você mencionou, de Mateus 28, tenho todo o poder, portanto ide, como você bem disse. Eu estava estudando há pouco tempo atrás sobre o cativeiro na Babilônia, e a gente tem o costume de falar assim, por causa da desobediência, Deus enviou o povo ao cativeiro. E eu descobri que é uma maneira errada de se falar, porque Deus não envia o povo para o cativeiro, Deus vai com o povo para o cativeiro. Eles precisavam aprender que o Deus não era Deus de Israel apenas, somente no território de Israel, de Jerusalém. Eles precisavam viver experiências com Deus fora do território de Israel para aprender que Deus era um Deus universal. Que Deus estava em todo canto, podia se manifestar e tinha poder em todo lugar. Porque existiam os deuses das nações, que eram limitados àquele território. Os falsos deuses, né? E aí a gente percebe que é no cativeiro que eles vivem experiências intensas com Deus, que eles chegam à conclusão de que o Deus de Israel estava ali, aonde o povo dele estava.
Então é no cativeiro que Sadraque, Mesaque e Abednego caminham com Deus na fornalha, é no cativeiro que Deus fecha a boca dos leões, é no cativeiro que Deus dá a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, é tudo Deus mostrando assim, olha, vocês podem estar onde vocês estiverem, eu estou em todos os lugares. Em compensação, o povo estando em Israel, Deus fica em silêncio 400 anos, porque Sim. o povo estava com o coração distante. Né? Talvez até para ensinar o povo Exatamente. isso. Você vê que Daniel, quando a gente estuda teologia do Velho Testamento, a gente aprende que a visão que eles tinham de Deus era uma visão ainda limitada. A gente já tem a perfeita revelação de Deus, que é Jesus. Sim. Eles não tinham ainda isso. Daniel orava 3 vezes por dia, foi preso e jogado na cova dos leões por causa disso. E ele orava como? Com a janelinha aberta em direção a Jerusalém. No coraçãozinho de Daniel, ele achava que as orações precisavam ser voltadas para Jerusalém. Precisavam, eu preciso que minha boca esteja direcionada para lá, para o Deus de Israel ouvir. Ele tinha esse entendimento ali porque foi como ele foi ensinado. Sim. A gente sabe que não há essa necessidade. Eu não preciso pegar uma bússola agora, eu vou orar. Que lado fica Israel? Para que lado fica Jerusalém? Os muçulmanos têm um pouco disso, né? De orar em direção a Meca. Né? Tem essa questão religiosa, por causa desse entendimento de que é um Deus limitado a uma região, ou que pelo menos o trono dele está estabelecido lá. Sabe? Existe isso. E nessa questão de capacitação, eu acho que Deus tem direcionado a nossa conversa para isso, porque provavelmente tem alguém que vai ouvir e fala assim, Deus está me chamando, mas eu me acho incapacitado. E Deus falou comigo através de um menino especial. Eu estava no gabinete, eu tinha sido aprovado na Assembleia, eu não lembro direito o número exato, mas tinham 112 votos favoráveis e 10 contrários. Esses 10 contrários, muita gente assim, é muito jovem, ele não vai aguentar o tranco aqui da igreja, isso lá em Paxueli. E aí eu lembro que eu estava na véspera da posse. A posse seria num sábado, dia 22 de setembro. E aí entra um menininho, Tiaguinho. O Tiago agora deve estar com uns 30 e poucos anos, mas ele tem um coraçãozinho de 4 ou 5 anos, sabe? Um coração de criança. E aí ele entra no gabinete e fala, pastor. Aí eu fala, Tiaguinho, o que você quer? Aí ele sentou na mesa assim, na minha frente, igual você está sentado, e me deu um papelzinho. Aí eu vi que tinha um desenho. Aí eu falei assim, que legal, Tiago, é um desenho. Quem você desenhou aqui nesse desenho? Aí eu olhei assim, antes dele responder, e falei assim, esse aqui é Jesus, né? Porque tem uma cruz. Aí ele falou assim, é Jesus. E tinha um bonequinho assim, ajoelhado diante da cruz. Aí ele falou para mim assim, esse aqui é o Senhor. Eu tinha acabado de questionar Deus e falado com Deus assim, Senhor, eu não tenho capacidade de assumir uma igreja, de assumir um ministério pastoral. Na hora que eu abro os meus olhos, o Tiago está na porta me mostrando um desenho. E eu já estava falando com ele lá enquanto você estava onde eu estou, aos pés da cruz, prostrado diante de Jesus. Eu vi aquele desenho e eu tive convicção de que Deus estava falando assim, olha, se você estiver aos meus pés, prostrado diante de mim, eu vou capacitar, eu vou te usar. E nos momentos que você não for realmente capaz, eu vou te capacitar para isso. Eu peguei aquele desenho com tanto carinho, guardei com tanto carinho. Eu acho que eu ainda tenho ele guardado em algum lugar. Porque foi como Deus falou comigo, que eu precisava estar prostrado aos pés de Jesus, porque se eu estivesse assim, Deus ia capacitar tudo que eu precisasse. Assumi esse ministério 9 anos à frente dessa igreja. Amo a igreja Paxueli. Amo mesmo, assim. Para mim foi um privilégio pastorear essa igreja por 9 anos. Eu costumo dizer assim que a minha saída de Paxueli foi uma saída diferente de tudo que eu já tinha visto de pastores saindo de igreja. Porque normalmente é algum problema, as coisas não combinam mais. Eu estava tudo bem em Paxueli quando Deus mandou eu sair. E eu me sinto até um privilegiado, porque a igreja esse mês está fazendo aniversário. E eu fui convidado para pregar no próximo domingo lá. Que bênção. E eu acho muito legal, porque é difícil ver um pastor saindo de uma igreja e tendo a oportunidade de voltar nessa igreja a pregar. As portas estão abertas. Então, para mim foi um privilégio muito grande voltar agora, no próximo domingo, para pregar lá no aniversário de 42 anos da igreja. E Deus falou no meu coração que eu estava em 2020, tinha entrado a pandemia, a gente estava lutando ali, aquele período difícil da pandemia, as igrejas fechadas. E quando as igrejas reabriram, que começou o público a voltar ali, provavelmente em julho, se eu não me engano, de 2020, fechou em março e reabriu em julho. Aí, o público começou a voltar.
Quando foi assim, em setembro, Deus falou comigo assim, o seu tempo aqui está acabando. E lá vai o camarada que diz que obedece a Deus o tempo todo, tentar brigar com Deus. Mas por quê? Tá tudo Agora tão que tá bem. voltando. A igreja me ama, nós estamos bem, a gente está voltando, a igreja está começando a ser bem frequentada novamente depois da pandemia, mesmo com máscara, distanciamento, mas tinha uma boa frequência. Por que agora o senhor está dizendo para mim que o tempo aqui está acabando? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz algo de errado? Deus falou, não, é meu propósito. Eu queria que você ficasse aqui por 9 anos e agora eu estou direcionando você para um outro lugar. Aí eu fui para primeira viagem missionária na Amazônia. E Deus, eu acho que é um testemunho missionário, mas também para mim se tornou um testemunho ministerial, né? Você foi na viagem, né? A sua experiência foi boa? Maravilhosa. Foi Maravilhosa, né? Você passou uma semana no meio do mato, rapaz. Como é que foi maravilhoso E isso? Deus, ele usou o convívio com caras igual Samuel e os outros pastores para confirmar muitas coisas na minha vida. E amar aquele povo. Volta e meia, eu lembro, eu vejo algum meme, alguma coisa lá da região, né, de uma criancinha, pãozinho com tucumã. Eu fico lembrando de como que é diferente, né? Parece que pra gente que é aqui do Sudeste, eu não tinha ido pra outra região ainda, né? A gente tem um choque de realidade. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente vê o interesse, o amor de Deus por aquelas pessoas, a carência, um povo não alcançado dentro do nosso país. E mudou minha vida. Você teve a sensação também, olha eu te entrevistando, né? Mas você teve a sensação também, assim, de que apesar de ser no nosso país, é praticamente uma missão transcultural, porque a cultura é muito diferente, é muita coisa. Uma realidade diferente, né? Eu fui para essa primeira viagem missionária, a igreja fez um esforço para pagar a minha viagem, porque um mês antes da viagem, o meu cunhado, que é pastor de missões na PIB de Campo Grande, ele ligou para mim e falou assim, cara, vai nessa viagem, é para pastores, já fizeram 2 outras viagens, por que você não vai nessa? Vai ser uma experiência legal. Eu falei, eu não tenho dinheiro, não tenho recursos, existe um investimento que tem que fazer no barco, não é um investimento super alto, mas é um investimento. Eu não tinha aquele recurso reservado, faltava um mês para a viagem, e a igreja começou a abraçar a causa. A igreja começou a abraçar, vamos fazer uma feira missionária, vamos levantar recursos. A gente fez uma feira uma vez para arrecadar... Você estava em Parque Sueli? Parque Sueli. A gente fez uma feira para arrecadar recursos, para ver um brechó, para arrecadar recursos, para ver se a gente conseguia pelo menos os R$200 que eu precisava para fazer o teste de Covid, o exame de sangue, né, de Covid. Porque era necessário naquela ocasião que a gente estava no meio da pandemia, ainda era o ano de 2020, era novembro, a gente foi na época da seca, diferente do tempo que a gente foi, que estava na cheia. E aí esse brechó, ao invés de arrecadar R$200, arrecadou R$2.000. Aí todo mundo percebeu, pastor, Deus quer que o senhor vá mesmo nesse negócio, porque Deus está levantando os recursos. Abençoado, né? Abençoado. E aí eu fui. Nessa primeira viagem eu lembro de ir no avião, na ida, olhando assim para as nuvens, sentei na janela, olhar assim para as nuvens e falar, Deus, o senhor falou para mim que meu tempo está acabando. Mas assim, a igreja proveu todos os recursos para que eu viesse nessa viagem missionária. O senhor está querendo me enviar para a Amazônia? Eu falei isso com Deus. O senhor está querendo me enviar para a Amazônia? Olha, não é meu sonho vir para a Amazônia, porque eu nunca tenho alergia a mosquito. Eu sou super alérgico a mosquito. Você lembra disso? É super alérgico a mosquito. Eu não gosto de calor. Eu sou camarada calorento demais. E meu sonho é ser mandado por Deus para o sul do país, para a Suécia, sei lá, algum país bem frio. É mato, é bicho, nada que me encante, né? Como diz a música do Paulo César, nada que me enchesse os olhos. Exatamente. Nada que me enchesse os olhos. Mas eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, se o Senhor me mandar para cá, não é o que eu quero. Mas eu vou obedecer. Porque eu tenho seguido o Senhor. O Senhor manda, eu vou. Sim. E aí eu lembro que eu vivi dias maravilhosos, intensos, conheci pessoas maravilhosas. Eu acho que ali Deus começou a mudar meu conceito com relação a médicos também, né? Porque a gente tinha uma experiência com médico que nem sempre é muito boa. Virose, né? Conheci Itamar, doutor Jardel. Cara, doutor Misael, que foi na primeira viagem com a gente. Cara, aprendi a amar esses caras. Já fica o convite aí, meus irmãos. Se tiver pelo Rio. Cá, hein? Ele sempre vem pra cá nesses congressos que tem da medicina. Conferência aqui da... Cara, puxa.
Rapaz, aprendi a amar os homens. André e Germana já estão no... agendados, Pra ir pro final do ano já tá na lista já. Rapaz, aí eu sentei com o Jardel, conversando, brincando com o Dr. Jardel, e descobri, cara, que ele é um dos principais neurocirurgiões do Brasil. Tu fica assim, cara, o cara tá falando comigo. Fiz evangelismo com ele, eu com ele, a gente numa comunidade lá, assentamento indígena, a gente fazendo evangelismo. Cara, me apaixonei por esses caras, assim, pessoas, homens de Deus que Deus colocou na nossa vida. Vivi experiências intensas. Quando eu voltei no avião, eu olhando para as nuvens, eu falei assim, lembra da minha oração, Senhor? Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. O Senhor quer que eu venha para a Amazônia? Eu vivi experiências tão maravilhosas aqui. Eu já tava querendo, né? Agora, se o Senhor quiser, se eu quiser mandar, eu venho. Eu venho, tá? Acho que o Germano ia ficar feliz da vida lá com o missionário, um pastor missionário lá no meio, o André. Participei do concílio do André, fui examinador do André. Aliás, já virou prática, né? Eu virar examinador de concílio lá em Manaus. E aí eu lembro que eu dormi. E aí no meu sonho, assim, eu escutava a voz de Deus no meu sonho. E Deus falava comigo assim, eu não vou te mandar para longe, não. Você não vai para a Amazônia. Você vai ser missionário no lugar onde você nasceu. Aí eu falei assim, eu nasci em Cosmos. Eu tô perto, né? Parque Sueli. Mas não, vou te mandar para o lugar onde você nasceu. Você vai ser pregador em Cosmos. Glória a Deus. Na minha cabeça, assim, eu com 2 anos de idade, as minhas lembranças mais antigas são na Igreja Batista Central de Cosmos. É filha da PIB de Cosmos, e as minhas lembranças mais antigas são lá. O primeiro pastor que eu tenho referência na minha vida é o pastor Nanite. Pastorzão mesmo, usava terno, colete na época, sabe? Era o estereótipo do pastorzão mesmo, sabe? Uma mensagem boa. Eu lembro que eu era criança, prestava atenção. Às vezes eu dormia, mas porque era uma criancinha, minha mãe enjoou de me levar dormindo para casa, né? Dormir na igreja e acordar na cama, na segunda-feira. Coisa que filho de crente viviam, né? Que é filho de crente. E aí eu fui criado nessa igreja. Então, quando Deus falou assim, você vai ser pastor em Cosmos, eu vi assim, Central de Cosmos está sem pastor. Deus então vai me tirar de Parque Sueli para me mandar para Central de Cosmos. Eles estão lá com pastor interino, mas eles estão sem pastor. Passou isso pela minha cabeça. Quando eu falo isso com os meus amigos de Central de Cosmos, eles falam, poxa, por que você não falou pra gente? Porque oportunidade aí de repente ter o senhor como nosso pastor, que são os meus amigos, foram criados junto comigo, cresceram, classe de junior, embaixador do rei. E aí eu falei com minha mãe. Eu cheguei e falei, mãe, Deus falou comigo que meu tempo em Parque Sueli acabou. Minha mãe começou a chorar, porque minha mãe amava a igreja lá também. Ela não era de lá, ela é membro da Central de Cosmos. Sim. E aí ela começou a chorar, mas o povo lá gosta tanto de você. Eu falei, eu também gosto, mas Deus está falando comigo que meu tempo lá acabou. Aí ela falou assim, mas Deus já te deu direção? Eu falei assim, eu acho que eu vou ser seu pastor. Ela ficou toda feliz, né? Por quê? Eu falei assim, Deus falou que você vai ser pastor no bairro onde eu nasci. Então, Central de Cosmos está sem pastor, acho que você é seu pastor. Aí ela falou assim, Deus falou que vai ser no bairro ou na igreja que você nasceu? Eu falei assim, na igreja onde eu nasci. Aí ele falou, na igreja, especificamente na igreja. Aí ela falou assim, mas você não nasceu na Central de Cosmos, você nasceu na PIB de Cosmos. Caramba. Aí eu nasci na PIB de Cosmos, eu nem sabia. Eu visitava a PIB de Cosmos na época de adolescente, né? Juventude, conheci o pastor de lá, pastor Edmundo, o Alex, que já está na glória também, que era uma referência para mim de filho de pastor, ministro de louvor. Eu falei assim, mas eu nasci na PIB de Cosmos, como assim? As minhas lembranças são da Central. Ela falou para mim assim, mas você nasceu lá. A Central foi inaugurada em 82, você nasceu em 80, então você veio para cá com 2 anos. Você foi criança, foi apresentado lá pelo pastor Aristides, que é uma referência no bairro. Até hoje eu visito algumas pessoas e as pessoas falam assim, as mais velhas, a igreja do pastor Aristides. Ele virou uma referência de evangelismo, de plantação de igrejas, é um alvo ministerial. E aí eu falei assim, mas essa igreja aí, o pastor Edmundo que tá lá, né, há 30 e poucos anos. Caramba, o ministério longo. É longo. Eu falei assim, como que Deus vai falando que eu vou ser pastor nessa igreja? Eu termino a conversa com minha mãe e recebo uma ligação. O pastor Edmundo saiu. Caramba. E a gente precisa de alguém para ajudar a gente aqui, tá esse esquema de pandemia. Eu fui ajudar, já com isso na cabeça, Senhor, isso é verdade? Foi sua voz mesmo? Como assim? Eles vão participar de um processo de sucessão pastoral. Tudo aconteceu me direcionando lá para o ministério na PIB de Cosmos.
eu questionei muito Deus, porque o cenário na PIB de Cós não era bom. Eles tinham uma expectativa de construção de templo novo. Eu nunca fui pastor construtor. Eu sou pastor cuidador, não sou pastor construtor. Eles tinham essa expectativa, uma igreja que estava muito dividida na ocasião, por causa da saída do pastor Edmundo. Isso gerou uma divisão na igreja muito grande, gente que era a favor, gente que era contra, as pessoas que não estavam se dando muito bem. E eu não tenho problema nenhum de falar num podcast sobre isso, porque já falei isso publicamente para eles. Falei assim, olha, o cenário é um cenário ruim, e vocês precisam se consertar com Deus, perdoar, se amar, para que a igreja avance. Isso, né? É muito comum em momentos de saída, visão, de saída pastoral. Por isso que eu fico tão feliz que a minha saída de Parque Sueli tenha sido uma saída tão pacífica. Verdade, né? Sabe? Teve muito choro. Muito choro. Inevitável, eu já passei por isso. Minha filha chegou lá com 3 anos, saiu com 13, 12 para 13 anos. O meu filho nasceu lá. Eu lembro que eu tinha compartilhado com a liderança, com os diáconos. Quando eu fui compartilhar com a igreja, com meus filhos, com minha família, minha esposa participou muito desse processo, me ajudou muito nessa transição, porque eu falava assim para as pessoas, principalmente para a minha esposa, né? Como é que eu vou sair de lá se eu amo tanto a irmã Eufêmia, eu amo tanto a irmã Jacinéia, eu amo tanto fulano, amo tanto ciclano. Eu mencionava as pessoas por nome. E aí minha esposa falava assim, mas você vai deixar de amar? Porque você não vai ser mais o pastor delas? Você não vai continuar sendo um irmão em Cristo? Alguém que participou da vida? Eu falei, não, eu não vou deixar de amar, não. Espero que elas não deixem de me amar também. Mas isso confortou meu coração. Saber que eu poderia não ser mais o pastor delas, mas continuar amando. Hoje, fico muito feliz quando elas me chamam para o aniversário delas. Eu vou lá, abraço, beijo. É uma comemoração. Domingo agora vai ser uma festa, com certeza, de abraços e beijos. Sim. E aí Deus me direcionou lá para a PIB com o seguinte argumento: eu quero você aqui, eu quero usar você aqui para a gente conseguir de repente aproximar essas pessoas novamente, para que as famílias se reconciliem, para que os sonhos da igreja sejam realizados, porque são meus sonhos também, a construção de um templo novo, tudo isso que a gente está vivendo. Feito coisas. Deus tem feito, a expressão é essa, Deus tem feito. Algo maravilhoso que, se um dia você me perguntar sobre essa construção, é testemunho, assim, de... Um podcast só da obra, né? Da obra. Porque eu não sou capacitado para isso, para gerenciar uma obra, que o pastor acaba virando um gerente de obra, mas Deus, assim, vai agindo de uma maneira espetacular. O que eu tenho para dizer, assim, a respeito, resumindo toda essa parte de direcionamento ministerial, bom e agradável a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir a voz de Deus e obedecer. A gente pode ter um monte de questionamentos, de visões a respeito do que Deus quer para a nossa vida, mas a melhor coisa do mundo é obedecer a voz de Deus. Isso vem essa fala, ela vem num tempo muito importante, né? Porque a minha vivência não é muito ministerialmente, é muito na igreja, mas não tanto no ambiente de formação pastoral, não tanto no ambiente de lideranças em relação a pastoreio, né? Mas eu já ouvi de muitas pessoas, e eu vejo também um apelo para isso na internet, e a gente tem muitos líderes sendo formados, pastores, com um apelo de carreira, com um apelo de performance, né? Eu já apareceu alguns anúncios aqui, arrasta para cima se você quer subir a tua igreja de tantos membros para tanto... Meu Deus do céu, misericórdia. As pessoas hoje procuram a estratégia perfeita. Elas entendem isso como um nicho de mercado. Assim. Procuram a estratégia perfeita, procuram a mensagem adequada, mais atrativa. E eu digo às pessoas, eu não generalizo de maneira alguma aqui, mas eu digo uma boa parte, um número importante de pessoas que enxergam a obra do Senhor como sua obra, parte da sua obra. Mas existem aqueles que são sensíveis à voz de Deus. Sim. E os frutos vêm nesse cenário. Você pode ter uma igreja lotada de gente que está vazia, uma lotada de gente mal alimentada, e ter uma vida que aparentemente uma carreira de sucesso, mas que se não tiver a voz de Deus, se não tiver o direcionamento do Senhor, vai ser só mais um feito seu. E aí eu costumo dizer, tem poder nisso, né? Que cada pessoa que passou na minha vida contribuiu para que eu fosse o que eu sou hoje. Eu ainda tenho muito a me aperfeiçoar, mas assim,
Eu acho que cada pessoa contribui de uma maneira especial. Eu tenho referências, pastores referências para mim. O meu pai foi um pastor referência, o pastor Nanites, eu mencionei ele aqui, foi uma referência para mim. Eu lembro do pastor Barros também, que era do 7 de abril, que marcou a minha vida. Então, cada pastor que passou na minha vida, o pastor Marcelo, não sei como está, perdi o contato com ele, mas me motivou muito a me tornar um pregador, que estudasse mais para a mensagem, era um excelente pregador. Eu vivi de uma forma muito especial para essa igreja que eu fui, conheci minha esposa, que é a Igreja Batista Vitória, pastor Almeida, rapaz, que amor e que sensibilidade que ele tinha com as ovelhas, e isso me marcou nele, sabe? Nenhum desses pastores são perfeitos, como eu também não sou, mas eu sempre tentei observar a qualidade que ele tinha, que eu queria imitar para a minha vida. Sim. Pastor Almeida me ensinou a querer estar próximo das pessoas, a querer estar próximo da ovelha, ser de fato pastor com cheiro de ovelha. Eu aprendi com ele, por exemplo, a ligar para os membros da igreja no aniversário. Eu ligo, mando mensagem no WhatsApp, no aniversário do membro. Se eu não conseguir ligar, eu já fico triste, mas eu tento abordar a pessoa no domingo seguinte para abraçá-la, sabe? De querer visitar, de querer estar presente, de querer se envolver. Ele falava muito isso, você precisa se envolver. Então foram referências para o meu ministério. Eu ainda me considero um pastor jovem, assim, de ministério, tenho 13 anos de ministério pastoral, completei agora em julho 13 anos de ministério pastoral. Eu acho que Deus tem um propósito para cada um de nós e Ele vai usando a pessoa conforme a obediência, conforme Ele vai dando o próximo passo, um passo de fé muitas vezes. Eu me entristeço muito, porque hoje em dia eu enxergo isso. A gente está numa comunidade onde a gente vê do lado, nós estamos pregando a palavra. A palavra de Deus nem sempre ela é encorajadora o tempo todo. Muitas vezes a mensagem que Deus tem para nós é desafiadora, não é encorajadora, sim. É desafiadora. Às vezes nós somos exortados pela palavra também. Nós estamos num impasse lá na igreja porque nós saímos de um templo que cabia 100 pessoas sentadas, que estava com 200 pessoas frequentando, ou seja, é inviável, e inauguramos um templo que tem lugar para 700, 800 pessoas. Então, imagina que no domingo à noite, a gente tinha a sensação de superlotação no templo antigo, e agora a gente tem uma sensação de esvaziamento. Sim. Porque as 200, 300 pessoas que estão frequentando hoje lá não enchem todos os 400 cadeiras que a gente comprou. E os 600 lugares, 800 que a gente pode colocar ainda, ou seja, ficam corredores largos, a cadeira do lado vazia. A gente está vivendo esse momento em que vidas serão salvas, mas ainda não foram, então os lugares estão vazios. Foram alargados. Mas... Eu falo para as pessoas assim, é fácil eu conseguir encher essa igreja. É fácil, mas aí eu vou ter que corromper a mensagem. E é uma coisa que eu não quero. Você coloca hoje placas que são chamativas, que vão atrair o público. Eu coloco lá, culto da vitória. Você coloca um culto da vitória, venha e receba a sua prosperidade financeira, venha e receba a sua bênção, venha e receba... É tipo uma mensagem... Seu amor em 7 dias, né? Seu amor em 7 dias. É outro tipo de... Mas vai lotar, hein? Seu amor em 7 dias, sua casa na praia. Trago de volta. Venha, trago de volta. Esse tipo de mensagem que a gente sabe que não é a mensagem do reino. Sabe? A gente já tem que tomar cuidado para não corromper a mensagem, tentando não corrompê-la. A gente tentando fazer o certo, a gente às vezes corrompe. Muitas vezes. Eu estava sendo ministrado pelo Senhor, assim, porque eu fui pesquisar o termo Evangelho da Salvação, né? A gente fala de boas novas de salvação, e eu pouco encontrei esse termo na Bíblia. A gente encontra muito o Evangelho do Reino. Aí eu falei assim, Senhor, será que eu na tentativa de pregar a sua palavra, eu estou corrompendo a mensagem? Porque a mensagem não é necessariamente venham e sejam salvos. Venham e façam parte do reino. Isso. E se você fizer parte do reino, você é salvo. Mas a salvação não é o objetivo. A salvação é um fim, é o caminho, é a caminhada. Você é convidado para fazer parte do reino, você estar nesse reino. E quem faz parte desse reino vai para o céu. Sim. E um reino contínuo, né? Sim. E aí quando você vê a pessoa pregando um evangelho triunfalista, da ideia de que venha, você não é cauda, você é cabeça, você nasceu para reinar, você nasceu para
para triunfar. Se você está doente é porque você está em pecado. Se você perdeu o emprego é porque Deus não está satisfeito com você. São doutrinas de homens, né? Doutrinas que tentam... Doutrinas de homens para atrair homens. Para encher a igreja. Isso enche a igreja. Isso é uma mensagem que faz as pessoas contribuírem financeiramente muito. Ministérios de sucesso fazem esse tipo de mensagem. Só que a gente não foi chamado para ter um ministério com esse tipo de sucesso. Sabe? Nosso sucesso é espiritual. Se esse povo olhar para o ministério de Jesus, vai dizer que o ministério dele foi fracassado. Sim. Porque foram 12, dos 12, 11 já se perde, o outro nega, Jesus morre na cruz, caramba. Todo mundo morreu. Depois todo mundo morre, martirizado. Parece que Jesus não teve um ministério de sucesso no padrão desse tipo de mensagem, desse tipo de teologia. Performático. Performático, com metas a se estabelecer. Pastores e líderes de ministérios parecem gerentes de banco. Você já viu quando você chega um amigo, não sei se você tem algum amigo gerente de banco, o camarada, cara, não aguento mais, tem que bater meta, tem que vender produto pro cliente. Por isso que você liga pro seu gerente querendo um empréstimo e ele te oferece um monte de outras coisas, porque ele tem meta para bater. Então é um desafio. Mas é simples e o segredo, assim, até o recado que ele deixa para as lideranças é ouvir a voz de Deus e caminhar segundo essa voz, né? Amém. É uma voz doce, é uma voz suave, uma voz que dá sentido à caminhada, né? É muito bom, pastor, ouvir o seu testemunho ministerial. É um dos nossos objetivos, mas eu ouvi falar que você falou aqui da sua filha e do seu filho, né? Sua esposa é Renata? Renata. Isso. E como é que é a vida familiar? Como foi esse casamento? A vida das crianças? Meu casamento assim foi muito abençoado por Deus, sabe? Eu acho que a gente começou orando e isso fez com que a gente tivesse o melhor de Deus ali no começo da relação. Principalmente no que diz respeito a noivado, namoro, casamento. Meu primeiro ano, e é importante a gente falar isso também, porque as pessoas casam com uma expectativa muito alta, né? Sim. Eu tenho uma preocupação muito grande com os jovens que estão para casar, tanto que eu não ministro casamento se eu não fizer curso de noivos com as pessoas. Eu quero tentar prepará-los um pouco para a vida conjugal. Eu acho isso importante. Eu não entrei preparado para a vida conjugal. Não entrei. Tanto que, apesar de amar minha esposa, eu sei que ela me ama também. O nosso primeiro ano de casamento foi um dos piores anos da nossa relação. Foi o pior ano da nossa relação. Foi muito difícil. Duas pessoas diferentes, debaixo do mesmo teto. A gente achava que a gente tinha um monte de coisa em comum. E a gente descobre... agitada e outra muito calma. Exatamente. Eu sou ligado no 220. Minha esposa é bem mais calma, bem mais pacata, né? A rotação é bem menor. E aí a gente mora debaixo do mesmo teto, vai conviver. Eu tenho certeza que ela também, porque a gente já conversou sobre isso. E eu, no primeiro ano, já pensando em separação. Caramba. E isso frustrou um pouco a gente, porque a gente pensava assim, todo mundo fala, primeiro ano, lua de mel, relação perfeita, a crise vai acontecer nos 7 anos, nos 5. E o nosso primeiro ano não foi assim, sabe? Eu falo isso para os jovens. A gente precisa tomar conta preparar os jovens para o casamento e criar expectativas mais realistas. E eu, quando falo de expectativas realistas, eu falo porque os jovens hoje em dia eles não têm expectativas realistas. Eu, nesse curso de noivos, eu já ouvi assim, absurdos. Eu vou tentar falar de uma maneira porque as crianças possam ouvir, mas tem homem que casa achando que ele vai namorar todo dia. Sim. Que a partir do casamento, ele vai passar todos os 365 dias do ano namorando com a esposa. Aí, tu ri agora, né? Porque tu pensa assim, gente, isso é inviável, isso é uma expectativa que você vai se frustrar. E eu preciso falar isso para eles. Eu já fiz curso de noivos e quando eu pergunto, a gente aborda todos os principais assuntos. E eu lembro que eu perguntei para os dois separados, que eles preenchem ali um questionário, e depois a gente junta esses questionários e debate ali na frente deles. E aí quando eu olho o questionário da moça, ela fala assim, quantos filhos você sonha em ter? Aí a moça respondeu assim, não quero ter filhos. Eu olho do homem, estava assim, amo criança, quero ter 4 crianças. Aí eu falei assim, caramba, mas a diferença é discrepante.
eu falei assim, vocês precisam chegar a um acordo aqui agora, porque o combinado do curso de noivos é, se existe alguma coisa que conflita, o acordo precisa ser fechado ali. Porque o casamento é um contrato, Sim. mas é um contrato que só tem cláusulas que abordam uma separação. Se é comunhão por bem, se é separação de bens. Ele não tem cláusulas ali muito Para a união, né? é para união, para eles estarem juntos. Então, tudo que a gente debate precisa haver um acordo ali na hora. Então, alguém vai ter que riscar a sua resposta aqui e colocar essa resposta, que eu guardo esse questionário como um documento. Para num futuro, olha, quando vocês casaram, você se comprometeu com isso, então você está errado, você precisa se consertar. Legal. E aí esse casal não chegou a um acordo. Hoje eles, uma não quer ter filho, o outro quer ter 4. Hoje eles são casados com outras pessoas, porque o curso de noivos acabou com o noivado. Foi algo bom? Foi. Hoje eu vejo que foi bom. Ela não tem filhos até hoje. Ele tá já com segundo, já tá no segundo. Então, assim, eles são felizes com outras pessoas. Sim, sim. Então, esse meu primeiro ano foi muito difícil. A gente não estava preparado para isso. Graças a Deus, o Senhor nos ajudou, nos capacitou, transbordou graça no nosso coração, na nossa vida, para que a gente, no primeiro ano, não se separasse. Eu acho que a gente nunca teve. Obviamente, nenhum casal vive uma vida de perfeição. Sim, sim. A gente já teve os nossos debates, nossos embates, as nossas discussões, mas assim, nunca nada parecido com o primeiro ano de casamento, que foi muito difícil. E aí a gente casou em 2006, em 2008 ela engravidou, comecinho de 2008, se não me engano, ela engravidou, finalzinho de 2007, e a gente perdeu o bebezinho assim com semanas. Semanas. Não deu nem pra gente acostumar. Quando a gente descobriu, ela já estava passando mal. Não deu para comprar nada, assim, né? Ela já estava passando mal quando a gente descobriu, e aí foi um aborto espontâneo. A gente ficou triste, mas também nada que deixasse a gente desesperado, porque não deu tempo de acostumar com a ideia. Sim. E aí, em 2008, finalzinho de 2008, ela engravidou da Isabela. Né? Ser pai, para mim, sempre foi um sonho. Se você eu vejo as postagens que você faz com o seu filho, com a sua família. É inspirador. Então, eu sempre tive um sonho de ter filhos. A princípio, eu pensava assim, eu quero primeiro ter um filho homem. Imaginava, né? Porque é aquela história de vou botar a camisa do Botafogo. Discipulado, né? Vou levar pro estádio. Já viu aquele videozinho do pai botafoguense que discipula os filhos, mesmo no sofrimento, nas derrotas, na vitória. O negócio não é ganhar sempre, o negócio é aprender a conviver com vitórias e derrotas. Eu vi um vídeo, cara, muito engraçado, que eu falo assim, o botafoguense, ele é forjado na vida pra aproveitar as pequenas alegrias. Sim. Ninguém sabe o que é comemorar um lateral bem batido, só o botafoguense. Eu falo, gente, a gente precisa viver cada momento intensamente. Eu falo, time de crente é Botafogo. Porque assim, no mundo tereis aflições. Você não pode vencer sempre. Isso aí não é do reino, não. A gente tem que aprender. O primeiro botafoguense da história foi Jó, certamente. Até porque quando Elias quer provar que Deus existe, que Deus é o verdadeiro Senhor, né? Ele manda cair fogo do céu. Não é mengo, ele não grita mengo, é fogo. Então existe todo um contexto teológico. E aí a expectativa do garoto, né? E é engraçado que para os meus filhos, assim, eu os discipulo, compro camisa do Botafogo para eles agora, né? Na primeira infância nem tanto, eu ganhava mais do que comprava, né? Mas assim, quando minha filha nasceu, eu descobri que ia ser menina, eu falei assim, tá bom, é uma menina, já tô feliz, vou ser pai. Rapaz, foi uma experiência fantástica. Imagina. Você descobre, minha esposa não gosta quando eu falo isso, você descobre que tem outra mulher além da sua mãe que te ama de verdade. Incondicionalmente. Porque o amor da esposa não é incondicional, não, né? Dependendo do que você fizer, e dependendo do ciclo da mulher, pode oscilar bastante. Né? Esse amor pode ser menor ou maior. Mas a gente descobre, você é acordado aos beijinhos, com uma menina falando que te ama, é uma coisa maravilhosa, né? Aí vivi essa experiência há 5 anos, Isabela era muito intensa, muito alegre, muito vibrante, gostava dos brinquedos, era maravilhoso, eu gosto de curtir isso. Quando eu trabalhava e exercia o ministério, era muito difícil, eu só tinha o sábado disponível para ela.
Então ela acordava às 6 horas da manhã todo dia, eu pegava ela às 6 horas da manhã no sábado, levava ela pro praça, pro pula-pula, minha esposa descansando. Eu voltava na hora do almoço já e para poder curtir um pouco o tempo com ela, né? E aí, 5 anos depois veio o Davi. É outro universo. Eu vivia no mundo da Barbie, aí eu fui pro mundo do Jurassic World. Porque era tudo rosa, tudo beijinhos, queria pintar a unha do pai, esse tipo de coisa. E de repente me vejo sendo acordado por, ao invés de beijinho, com soco, com pontapé, com pula na cama. É uma outra realidade. Mas é aquela coisa assim de desenvolver, podar, mas desenvolver até o tipo de agressividade masculina, né? O homem, ele é um pouco mais agressivo, ele é um pouco mais rústico. E isso é normal do sexo masculino, e a gente desenvolver, podar isso, ó, calma, assim você machuca tua irmã. Você não é um dinossauro, né? Não é dinossauro. Briga com o papai, de briguinha, de dar soco. Desde pequenininho a gente briga assim de brincadeira, mas não brinca assim com mamãe, porque se deixar ele quer dar soco na mamãe. Vamos brincar, e quer dar soco. E ele tá com quantos anos hoje? Agora ele tá com 8. Aí já tá numa fase mais falador, puxou muito pai, né, nisso. Legal. Fala pelos cotovelos e pondera, é muito inteligente, nem sempre usa essa inteligência pro bem, né, mas é muito inteligente, quer ponderar, e é uma experiência maravilhosa. Eu acho que Deus nos dá filhos, e vocês vão viver essa experiência em um futuro breve, Deus nos dá filho para aprender assim a lidar e perceber o amor dele. Eu acho que uma das maiores características da paternidade e da gente ter filhos é que a gente percebe o amor de Deus, como você sente, mesmo não sendo pai. Mas quando a gente tem filho, a gente pensa assim, rapaz, o pai deu o filho dele por amor a mim. Eu vou te falar, Abraão, assim, um pouco que a gente se conhece, a gente passou uma semana juntos, a gente se fala pela internet. Estamos conversando hoje. Eu já posso dizer que pra você e pra Ju, eu amo vocês, cara. Mas se um cara chegar com uma arma na cabeça do meu filho e falar assim, eu mato o Davi ou eu mato o Abraão, tu vai morrer. Vou morrer em 2 segundos. Tu vai morrer, porque eu vou falar, mata ele, já viveu mais. Amor, né? É um amor, assim, gigantesco. A gente descobre um outro nível, uma outra fase do amor no coração que estava inacessível e essa porta se abre. Um dia você vai perceber isso. Amor incondicional. Eu entro na frente de um revólver por causa dos meus filhos sem pensar 2 vezes. Prefiro 1000 vezes morrer do que ver um filho meu morrendo. E aí a gente descobre o amor de Deus. Caramba, o amor de Deus era maior do que eu imaginava. E aí ele entrega o seu único filho pelos seus inimigos, né? Sim, por aqueles que eram inimigos. Pra dar aos inimigos a chance da reconciliação. De sermos amigos. É fantástico. Isso é poderoso demais. Eu amo esse Deus. Louvado seja o Senhor. Queria poder dedicar mais a Ele, mais do que eu dedico. Ele merece muito mais. Mas assim, eu fico feliz que Ele se contenta com esse pobre pecador tentando fazer a vontade dele. Esse é o objetivo do nosso coração. Tem que ser. É muito bom conhecer a Deus e andar nos seus caminhos. Pastorzão, uma alegria imensa de ter você aqui. É recíproco. E talvez se você que está assistindo possa ter reparado isso. Esse acho que foi o episódio em que eu mais fiquei à vontade. Aqui eu nem olhei pro lado, não fiz nenhuma besteira. Fiz não, né? Eu dei um soquinho no microfone agora há pouco, mas tá tudo bem. No final, né? Só para falar que foi perfeito. Mas uma alegria muito grande. Eu queria pedir aí para você deixar um recado para os líderes e para as famílias. Uma mensagem. Ok. Para a liderança, eu tenho como referência, eu estava esperando a oportunidade de falar isso. Para mim, assim, um texto da minha vida é quando Paulo vai falar para Timóteo, um jovem pastor, e ele diz para Timóteo, assim, em 2 Timóteo 2,15, que fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto, para mim, é uma referência, porque quando eu ouço a canção Obreiro Aprovado, do Paulo César, do Logos, eu sinto a vontade de ser aprovado por Deus nas minhas ações. Eu não tomo atitudes que por minha própria conta. Eu prefiro tomar isso por decisão de Deus. Então a gente falou aqui muito do que dá certo, mas opte sempre pelo que é certo.
É melhor optar pelo que é certo do que pelo que dá certo. Na nossa vida precisa ser assim. Esse obreiro aprovado é o obreiro que faz a vontade de Deus, e não necessariamente a sua. Glória a Deus. E maneja bem a palavra da verdade, mergulhe nessa palavra, a revelação de Deus para nós. Ele quer ser conhecido, tanto que ele revelou-se a nós através da palavra. Então a gente precisa estudar essa palavra. Uma espada, a gente gosta de usar essa comparação, mas eu vou te falar, eu sempre cresci vendo os personagens, né, que usam espadas, os ninjas, os Jiraiya lá da minha geração. Mas se me der uma espada agora para eu lutar, é provável de eu cortar uma parte minha antes de ferir o inimigo. E a Bíblia é assim, se você não tiver prática no manuseio da palavra, você pode usá-la tanto para o que ela serve, pregar a graça, a salvação, falar do reino de Deus, como você pode ferir, você pode se ferir, você tem momentos em que você pode usar a Bíblia de uma maneira equivocada. Então a gente precisa manusear bem a palavra da verdade. Para as famílias, eu costumo dizer assim, as famílias vivem em crise, e toda família vive. Não adianta a pessoa olhar para a família do Abraão, mesmo que seja só vocês dois, e falar assim, que família perfeita. Não é perfeita. A gente sabe que não é. Embora seja uma família abençoada, a gente sabe que todo mundo vive problemas. Talvez você esteja até pensando em desistir da família por causa disso, né? E eu costumo dizer que um relacionamento conjugal é igual uma montanha-russa, né? Tem altos e baixos. Tem momentos que você tá lá em cima e uhul, que maravilha, que legal. Tem momentos que você tá lá embaixo que você fala, caramba, que coisa ruim, que chato, que enjoativo. Se você suportar os momentos difíceis, você vai viver momentos altos novamente. E se jogar dessa montanha-russa não é uma opção. Se você se joga dessa montanha-russa, você vai se machucar. E vai machucar outra pessoa. Você coloca em risco você e as outras pessoas. Então, por mais que seja difícil, você precisa lutar pela sua família. Eu amo o texto de Escondidinho lá no livro de Samuel. Tá falando sobre 2 Samuel, que está falando sobre os valentes de Davi. E um desses valentes se chama Samar. E aí a Bíblia fala que os filisteus vêm invadir a terra, só que ele não quer dar a terra dele para os filisteus, porque na terra dele ele fez uma plantação de lentilhas. Aí tu pensa assim, cara, lentilha, o que vale lentilha? Lentilha não vale nada. E talvez as pessoas digam que a sua família não vale nada, que seus filhos não valem nada, que não há razão suficiente para lutar. Né? Ou o investimento numa briga é muito para aquilo que é. Mas para Samar, o campo de lentilha deles era precioso. Era dele. Então ele ia lutar por aquele campo. A Bíblia fala que ele pega a sua espada no meio do campo de lentilhas, ele começa a lutar contra os inimigos. E centenas de filisteus vão lá tentar tomar o campo e ele mata todos os filisteus. Ou seja, na hora que você pegar a sua espada para lutar pela sua família, Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. A gente precisa lutar pelas nossas famílias. Então que Deus te dê essa unção de Samar aí, de ser vitorioso e valente, lutando por aquilo que é precioso para você. Pode não ser precioso para mais ninguém. Os outros só olham e veem campo de lentilha. Mas é a sua família, Deus te colocou aí por uma razão, e provavelmente nesse momento a razão é lutar por ela. Glória a Deus. Amém. Uma bênção. E assim a gente chega ao nosso fim. Agradeço a vocês que estiveram conosco até agora. Compartilhe esse conteúdo. Ative o sininho. Se inscreva no nosso canal e faça parte dessa família. Que Deus abençoe a todos. Amém. Beijo aí para a PIB de Cosmos, que cedeu o pastorzão. Obrigado. Prazer ter vocês conosco.